Olá, terráqueos! Estamos abrindo mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência é só por parte das apresentadoras, porque a gente sempre traz pessoas mais interessantes, mais inteligentes que a gente. Sempre sonhei fazer isso, Você sabia? sempre sonhou? Eu olho o Vilela, Você eu vai acho marcar o lindo. Vilela? Lógico que eu vou marcar o Vilela. Lindo, Vilela. Te amo. Beijo, Vilela. Eu sou a Vanelli Dantas, gente, esse é o Pod Vibe, então a gente tá gravando aqui novamente, nesse mesmo estúdio, nesse mesmo local. Quem que é você? Eu sou a Bruna Simões e hoje estamos aqui com convidados mega especiais. A gente tá aqui com o Murilo. Olá, tudo bem? Murilo é formado em Direito e a gente tá aqui, é estudante de Psicologia, inclusive, ele estuda com a gente, faz Coleguinha. faculdade de Psicologia com a gente. Coleguinha na nossa turma. É Não isso aí. tiro notas tão boas quanto elas. Mentira, vá, ele é vá. nerd, ele é nerd. Nerd, Mentira. olha essa carinha. Vocês vão entender o porquê que ele é nerd. Vocês vão entender o que eles iam falar aqui, tá? Tá. E aqui a gente tá com o Hildon. Salve! Olha só. O Hildon, ele é mestre em filosofia pela Unifesp. É pela Unifesp, né? Exato. É isso aí. E os meninos, eles são os criadores do Parla. E aí, gente? Bora falar desse Parla aí, porque a gente tá mega ansiosa pra falar desse projeto. Pra começar, o que é Parla? De onde saiu o nome? É de onde saiu esse Meu, nome? foi ideia dele. É uma bela curiosidade. Parla era... Porque assim, a gente começou como um podcast também, né? E a ideia era trazer um monte de gente diferente. E isso foi antes dessa febre de podcast que teve, né? E aí, Parla vem da ideia de parlar, de parlamento. De um lugar onde se debate ideias, Que sabe? legal. E aí, conforme a gente foi evoluindo, né? Hoje a gente faz um outro trabalho. A gente tem ainda os nossos podcasts sobre filosofia disponíveis no Spotify e YouTube. Mas a gente está trabalhando muito mais hoje com arte e filosofia dentro dos museus. Nossa, a gente faz que visitas legal. guiadas aos museus. Inclusive, segue lá no Instagram, @o_parla. Muito É bom. isso aí. Segue, ó, falar pra cá agora. Segue os meninos esse lá. Aqui, camaleãozinho aqui. ó. De verdade. Aqui, ó. Todo mundo Também tem um tá. Todo mundo camaleãozinho. aqui, ó. Gruda até o cabelo. Aqui, ó. Pronto. E, assim, explica o camaleão. É, o camaleão é Putz. o ícone, né? Então, É o apelido do rapaz. porque assim, né? Pra que serve um camaleão? O que ele mais faz de Muda de cada Camaleão coisa? Ele muda de cor, muda de né? cor. É famoso por isso. Uma vez eu falei isso pra uma criança, ela falou assim, come inseto. Eu falei, não é por aí, pensa outra coisa. Também, né? Aí o que acontece? O camaleão, ele tem por característica se transformar, se camuflar, né? Sim. Basicamente. Só que se um camaleão é albino, pra que ele serve? Pra nada. Então é um pouco... É o meu nome poético, é o meu nome literário, porque justamente é uma brincadeira com esse lance das artes, da filosofia, que ela pode servir pra muita coisa, mas ao mesmo tempo não serve pra nada. Pra quem não se interessa, filosofia não serve pra nada. Pra Olha, quem que não se incrível. interessa, a arte não serve pra nada. Então, assim, o camaleão albino serve pra quem serve pra ele. Uau! É uma forma também de nichar, entendeu? A ideia. louco. É por causa disso. E aí, é mais ou lance- menos a minha linguagem literária, né? Assim, a forma de eu me expressar literariamente é o camaleão albino, entendeu? E tem o Eita, lance de ser um arte camaleão é que não se camufla, ele vira um alvo. E E aí- dois sentidos de alvo também, né? De branco, né? Alvo de branco, que é o alvo, né? Assim, alvejante, fica... sim. branco Alvo. e alvo de levar porrada mesmo, sabe? Porque um camaleão albino, ele vai andar pela cidade, todo mundo vai Todo vê-lo. mundo vai ver. É Ele não diferente se de um camufla. camaleão que se Normal camufla, que se entendeu? camufla, legal. E pra zoar comigo mesmo, né? Que acho que a melhor forma de brincadeira é a brincadeira autodestrutiva. Se você se coloca dentro da piada, ninguém consegue te encher o saco. É verdade. você deixa de ser piada, Você quando- deixa de ser alvo. Você deixa de né? ser- Eu já tentei criar alguns apelidos pra mim, mas eram apelidos que eu gostava, mas ninguém usava. Aí quando eu consegui chegar nesse aqui, né, camaleão, o Murilo me chama de Camales. Como eu consegui Camales chegar é legal. nesse, aí resolveu, entendeu? Hoje todo mundo me conhece mais por camaleão do que pelos outros apelidos. Gente, É, É o uma que infinidade. é irônico, é engraçado por ser Nossa, pela ironia, Ah, né? mas aí- Demais, né? E a graça é incrível. depois que você cria a marca, é você inventar a história da marca, entendeu? Entendi. Quando você inventa a historinha, aí fica mais legal. Fica mais Igual legal, essa do muito- parlamento aqui que ele falou, ó. muito bom. Muito legal. Não, mas essa é boa mesmo. Mas é muito legal. Demorou. Muito bacana. Bacana. E aí, explica, já que a gente tá falando de curiosidade,
E o tapa-olho? Explica aí pra galera. Cara, o tapa-olho, ele tem Eu já vi um milhares... vídeo seu falando eu sobre falo, o tapa-olho. O tapa-olho, ele tem milhares de sentidos, porque assim, né, ele vai discordar já. Mas assim, Que bom, vamos ter debate Uau! então aqui. Nossa, a gente Vamos discorda. vamos ter treta. A gente Aguardem. a gente só Fica não aí que vai discorda ter de uma treta. coisa. A gente só não discorda de uma coisa. De concordar, né? É. No final a gente concorda. Mas assim, o tapa-olho, ele tem várias funções estratégicas, né? Primeiro porque, apesar de não parecer, eu sou tímido. E ao longo da minha infância, tal, eu sempre fui uma pessoa muito falante. Mas de fundo, sim, a gente sempre é um pouco tímido, né? Aquilo que... Vocês estudam psicologia, vocês sabem melhor do que eu. Aquilo que tá na sua sombra... Às vezes a pessoa que fala demais é aquela pessoa que tem uma dificuldade gigante de se comunicar. Exatamente. Ela precisa desenvolver essa técnica. E assim, o camaleão também tem essa ideia de um olho para cada lado. Eu sou vesgo. Então é uma forma de esconder um pouco isso. Não que eu tenha problema com isso, mas é uma forma de brincar com isso. E é legal porque gera uma outra coisa, porque vai diretamente com um problema que eu tenho nos olhos. Né? Eu tenho um problema chamado ceratocone, e se você estiver coçando muito o olho, tome cuidado, porque pode ser ceratocone. Caramba. É um problema na córnea, na curvatura da córnea, em que ela pode furar, inclusive. Caramba, ela sério? detona. Alguns anos atrás, eu estava lendo em casa, tranquilo, assim, né? Num fim de tarde de sexta. Não era tão poético, mas estava tranquilo. Nossa, ficou bonito. Ficou lindo bonito, isso, né? Num fim de tarde. Ele é De poético, sexta, né, Eu gente? estava tomando Cara, um filósofo. Jack Daniel, um vinho, né? Da Vinho música do melhor. Djavan, isso aí, né? Um dia frio. É, um dia frio, um bom lugar para ler um livro, enfim. Isso é muito poético, né? E aí eu comecei a sentir uma coceira no olho. Eu sempre senti muita coceira no olho, né? Sério? Assim, incômodo mesmo, né? Porque o albinismo, ele vem com um combo de problemas, assim, sabe? É uma necessidade especial, praticamente. E aí, o que acontece? Eu coçando o olho e eu sentia que tinha um cisco. Não sei se dá pra ver, mas eu tenho uns cílios, assim, até bem femininos, assim, é um cílio bem grande. Bem, Né? E bem aí, o que desenhado. acontece? Desde pequeno, os cílios entravam no olho e eu tinha esse Ele dobra incômodo. Caramba. Aí eu coçava, e aí, pra resumir a história, parecia que o cílio não saía. Só que, na verdade, tinha estourado uma microbolha no meu olho. Putz. Assim, uma coisa que eu não sabia. Eu corri pro oftalmologista, né? Corri pra consulta. Na hora, a atendente viu que eu tava mal, assim, que eu tava coçando, tava muito vermelho, e não era por outros motivos. E nesse dia, nesse dia, né? Filosofia, arte, né? Filosofia, arte, tá com o combo completo pra falar aqui, E né? se você precisar de um amigo, você pode contar com o Murilo, então, né? enfim, né? Entrega mesmo. Advogado também, né? Pra me proteger. Caramba. Mas aí o que acontece? Aí eu tive esse problema no olho, daí eu embriaguei meu olho por muito tempo usando vários colírios para Ai, que cuidar, susto. fazer um tratamento e tal. E é um tratamento que está sob controle, mas assim, serve de alerta também, né? Porque se a pessoa sente um incômodo no olho, às vezes ela não sabe o que é. E era, no meu caso, esse ceratocone. Caramba. Aí eu acabei juntando um pouco de tudo, né? Como eu tenho essa dificuldade de focar na visão, né? Às vezes o Murilo dá risada quando a gente tava gravando. Às vezes um olho encontrava com o outro, assim, ó. Cara, nossa, dava umas cenas muito boas, assim. Aí ele queria colocar, falava, não, pode colocar. Não, às vezes dava assim... Caramba, Murilo, você Às vezes um ia pra leste, outro pra oeste, Que às vezes os dois se amigo você, encontravam, hein? né? E daí o tapa-olho veio porque também é uma estratégia literária, assim, sabe? Muito Cria um legal. certo mistério. Sim. Eu achei incrível. Recentemente teve um negócio muito bonito que aconteceu no nosso story, porque uma mãe veio e falou assim, olha, é verdade. você usando o tapa-olho motiva o meu filho que tá em tratamento a usar também. Uau! Que lindo. Meu, aí Olha foi que lindo. incrível. A gente, Aí você falou, nossa. não tira mais esse Meu, tapa-olho. aí foi mais incrível porque daí eu falei assim, me fala o nome do seu filho, né? Ah, Ela contou lá, ela que falou o nome massa. do garoto, aí eu fiz um vídeo só pra ele no story. Que massa! Que Olha lindo. Mãe ficou, isso! sabe? Assim, eu nem sei, acho que ela é do Paraná ou de Que Santa Catarina, não me lindo. lembro. Mas assim, acabou funcionando pra isso também, Que sabe? legal, Incrível. olha. E acaba sendo uma figura, né? Já é estranho. Faz filosofia, é albino. Vem um combo, um pacote É uma recheado. figuraça. entendeu? É uma É, figuraça. Aí às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou com a cara dele só por causa do tapa-olho, sabe? Muito Caraca. legal. Cara, mas isso é um lance que tem nos heróis também, né? É, Tem e nos um- vilões, e nos Verdade, vilões, nos né? vilões. Qual é o nome? também, O é. Nick Fury, né? Usa Sim, o exatamente. tapa-olho. Não, não é nem por isso. Porque fazendo um paralelo de se enxergar no outro, por exemplo, sabe por que o Homem-Aranha usa máscara? Não, Não. por quê?
pra qualquer criança poder se sentir o Homem-Aranha. No caso do Homem-Aranha Atrás da específico, máscara. ele é totalmente coberto. Ele é né? totalmente. Você não consegue identificar, exatamente. O Aquiles também na Caraca, Ilíada, eu não né? Ele é um sabia adolescente, disso. o Aquiles, né? A gente vê o Brad Pitt no filme todo bombadão Fortão, lá. Coxona, Mas o né? Aquiles tinha 16 anos quando O foi. Aquiles é um garoto, né? É o que os gregos chamavam de efebo, um garoto saindo da Ai, adolescência. já né? vamos a Entendeu? filosofia da... E aí, Não, já. e aí, como na época, né, você não tinha como fazer um filme, né? Era só histórias que eram narradas, qualquer criança da época podia se imaginar como o Aquiles, né? E aí você Cara, transforma isso pra hoje, incrível. trazendo os heróis de máscara. Que aí qualquer um pode ser o herói. Verdade. E tem essa brincadeira, né? A gente já tentei colocar um camaleãozinho aqui, mas fica meio estranho. Né? Fica Mas meio assim, diferente. assim fica incrível. perfeito, Mas incrível. essa brincadeira do herói, do anti-herói, né? Porque vilão também tem muita dessa coisa, Os piratas, É né? De colocar verdade. né? o Pirata. bigode, o Isso. tapa-olho do É muito pirata. característico, né? Então fica uma coisa meio carnavalesca, assim, e acaba sendo que quando eu tô gravando as coisas, assim, nos museus eu não uso. Mas nos stories eu gosto de usar, porque é uma conversa mais íntima. Sim. Só que às vezes, ao mesmo tempo que sou eu, não sou eu, entende? Não sou eu, um é o camaleão personagem albino. ali, né? É, entendeu? O pessoal às vezes me xinga na rua também, aí eu falo, não, você tá xingando o camaleão albino ou eu? Isso é ótimo. É bom usar o personagem pra isso, né? licença Não, poética, eu que falei isso, licença poética. É, meu alter ego, é o alter ego, é uma forma de falar de mim mesmo sem falar diretamente, entende? Que Nossa, massa, que gente. lindo. E vocês sempre foram ligados, assim, à arte? Eu Olha, sempre fui um curioso, nunca fui um estudioso, né? Até porque a minha área de estudo era outra. Sim. Né? Agora eu tô largando um pouco direito e vivendo mais de arte, que é muito mais legal, diga-se de passagem. Um beijo pra Vendo todos os das coisas que a advogados. natureza dá, a É. arte. Mas a gente acabou se conhecendo e hoje eu estudo muito mais arte, filosofia, mitologia por conta do Camales. E Né? eu não fui estudar direito, tá? Porque eu não tenho capacidade. Não faça isso, é muito chato. Olha Não. só. Que legal. E a sua história Então, com a arte? O lance assim é que... Arte, filosofia? Não, o lance é que a filosofia é um clichê do caramba, mas a filosofia que me escolheu, assim, sabe? Eu tenho Que lindo. um Legal. pai que estudou até a 4ª série, mas ele foi o meu primeiro filósofo, entende? Foi a primeira pessoa que me incentivou. Eu acho assim. lindo essas histórias familiares, assim. Não, É, Nossa. sabedoria Às da vezes vida. na Eu treta acho também, lindo. né? Às vezes na Não, briga, dá, na discórdia e treta tal. Claro, normal, claro. mas é muito bonito. Mas assim, o meu pai sempre teve um perfil meio assim de... Não do jogador do Corinthians, mas do Sócrates, né? O filósofo. E de alguma forma ele me incentivou, assim, entendeu? Por ele ter também um dom da palavra, assim, de falar muito bem algumas coisas, enfim. E a gente sempre discordou também. E meu pai, a gente tava falando esses dias, né? O quanto a gente acertou com os pais, né? É. Porque Quanto a gente o deu pai sorte. dele é muito gente boa mesmo. Que E o meu pai, apesar dele não conhecer, também é muito gente boa, assim. Que É meio legal. brutão, assim, meu pai, mas ele também é super gente boa. E começou assim, porque eu não me entendia, eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu olhava na escola aquela parada de matemática, triângulo, fração, eu achava tudo aquilo ali demoníaco. E aí eu não me entendia Eu me naquilo lá. identifico com Uhum. isso. Só que eu sempre gostei dos professores e das professoras que falavam coisas de humanas, falavam do passado. Então, quando eu era pirralho, eu gostava Também. muito de bandeiras. Eu estudava bandeira, eu ganhava atlas do meu pai e tal, assim, né? Na simplicidade que ele tinha. Aí, em um determinado momento, eu fui virar peão. Fui virar ajudante caminhoneiro, que foi ajudante caminhoneiro do meu pai. Caramba. Meu pai é caminhoneiro, virei chapa de caminhoneiro. Chato. Chapa. E trampei pra caramba e vi que aquilo não era pra mim, entendeu? Caramba. Ali era muito violento pra mim, era um trabalho assim que eu Pesado, fiz por muito braçal, né? tempo. E aí, assim, quando eu vi que saindo dali eu fui pras fábricas, né? Trabalhei em fábrica como peão de fábrica também. Eu vi que também não era pra mim aquilo ali, de ficar 8 horas no mesmo lugar. Aí eu falei, o que dá? O que sobra? Primeiro eu quis fazer economia. Aí eu vi que não ia dar porque tinha número também, estatística. É, Eu você detesto. não é de Eu exatas, É. definitivamente não eu é de sempre corri dos exatas. números. É, eu fui saindo, eu fui por exclusão. Daí surgiu o interesse em fazer história, filosofia ou teologia. Que eram matérias assim, estudos das palavras mesmo, né? Aí eu fiz um cursinho e passei no primeiro ano em teologia, não fui, porque era muito longe, não tinha grana para ficar, e depois acabou indo para filosofia. Aí começa, porque assim, a filosofia é uma parada meio assim, é uma espécie de
terreno onde tudo tá um pouco plantado ali, entende? Tem um monte de outras áreas que fazem parte da filosofia. Eu tive professores que falavam assim, na faculdade, né? No ensino médio nunca. Você não pode saber só filosofia. E eles falavam meio que, literalmente, assim, se você só souber de filosofia, você vai passar fome. Porque você tem que saber de outras áreas. Então, quando você entra num curso de humanas, você acaba sendo jogado para outras áreas. Cinema, filosofia, literatura, isso tá tudo um pouco misturado, né? É a escola que divide e reparte essas áreas. Mas quando a gente entende que essas áreas estão coladas, muito próximas e brigando entre si, aí a arte entrou, entendeu? E eu virei professor... Era a coisa que ia acontecer mesmo. Que eu acho que é o caminho, né? Que estuda essas coisas é um dos caminhos, É verdade. Né? Da aula, Acaba indo da isso. da Daí aula. veio a arte, entende? Daí, desde muito tempo, eu já faço essas visitas guiadas e depois veio o Parla. É legal você falar isso, Incrível. que é a escola que divide as matérias, né? Porque se você pegar lá os escritos dos primeiros filósofos, eles falavam sobre tudo. né? Misturava tudo, Falavam era um sobre caos, era uma matemática, loucura. sobre... Exatamente. tudo Que aí eles colocam em caixinhas e acaba até separando entre exatas, humanas, né? Então, a gente é muito rotulado, é muito jogado em caixinha, né? Hoje em dia, né? Eu juro que eu tentei ir pras exatas. Eu sonhei em ser arquiteto quando era moleque. Quando Nossa, você quis tudo. Então, Você mas quis tudo, né? quando eu ainda entendia matemática. Eu nunca quis, exato. Que foi até a sétima série. Depois eu falei, não dá, não tem condição, meu. Surgiu uns trecos chamados logaritmo, sabe? Umas paradas assim que fugia. Mas não assim, vai, né? eu sempre fui muito curioso, eu sempre fui muito chato, assim, sabe? De ficar perguntando as coisas, sabe? É uma característica sua. Mesmo. E era muito opositor, assim. Eu gostava de discordar. Então, se alguém falasse alguma coisa, eu falava assim... Muito questionador, né? Hoje eu não gosto mais, né? Só sou um ditadorzinho. Mas se alguém falasse assim, isso aqui é assim, eu falava, não, mas peraí, tem certeza que é assim? Por quê? Aí virou o chatão da turma, né? Não, o chato. Tá todo mundo lá na balada, de repente, gente... Vocês já ouviram falar de Sócrates? Acaba a festa, entendeu? Tudo bem, então? Nossa. Falar de Sócrates no rolê, acabou o rolê. É que você nunca me viu bêbado, né? Eu acho que não. Bebaço. Não, Onde vocês bêbado já, conheceram? muito não. Vocês conheceram? Cara, Olha. foi através do podcast. A gente não era... É mesmo? Não. Gente, parece que vocês se conhecem desde criança. Não. Cara, É verdade, a gente tem uma ligação. tem uma né? sintonia muito boa mesmo, assim. Que legal. Mas a gente se conheceu por causa do podcast. Um dia a gente foi gravar nessa de procurar pessoas interessantes de se conversar. Não tinha ninguém interessante. Não tinha ninguém interessante, chamei o Camales. E aí a gente foi gravar na casa dele. Que legal. E aí deu tão certo aquele negócio. Ainda o primeiro dia que a gente foi, a gente Nossa. tinha todos os equipamentos e tal. No mesmo dia, quebrou 3 dos 4 cabos que a gente tinha. Jura? De uma vez. De uma vez, a gente ia na casa dele pra ser. gravar Não já. era pra ser. Cara. Aí remarca pra gravar e corre atrás de comprar coisa e tal e tal. E aí, resumindo, deu muito certo a nossa primeira conversa. E como eu sempre fui um curioso, e eu sempre gostei bastante de filosofia, eu falei, pô, e se a gente fizesse A proposta. um conteúdo sobre filosofia mais cronológico? A gente pega ali, mais ou menos, né? Desde o primeiro filósofo que a gente tem algum tipo de registro e vem falando sobre a filosofia até os dias de hoje. E aí, lá se foram, né? A gente começou, ele gostou da ideia. Legal. E aí tem todo esse material no YouTube hoje. Ainda tá disponível, se a galera Ainda quiser tá. assistir. Vai sair, mas tá ainda. Então Vai corre. sair? Vai sair. Vai porque a gente vai lançar o nosso curso, né? Um Oba! clube de assinaturas. Meu, vai ser muito legal, muito legal. A Fala gente aí, tava... Então fala aí pra gente esse Como que projeto. vai A gente ser? tava Vamos ver. gravando ontem já os primeiros Primeira mão? episódios. Em primeira mão. Primeira mão mesmo. A gente, exclusividade. Tava exclusiva. a gente tava gravando ontem já os primeiros episódios e assim, meu, eu tava vidrado com o negócio. A gente saiu, era quase 1h da manhã, né? Ai, que Ah, delícia. mas- Que legal. E, Que ontem e a vai gente ser foi muito fazer legal. visita guiada, né? Eu fui fazer visita guiada Eu tava na na Pinacoteca. Pina, Uhum. na Pina São Paulo, né? Na Pina Luz. E daí depois a gente ainda gravou os... Depois, coisas. E aí- depois quero que vocês falem das visitas. Demorou, hein? tranquilo. Tá. E aí a gente gravou a primeira aula um pouquinho sobre Cronos e Kairos, né? Administração do tempo, o lance de você afinar o seu olhar também para as coisas. E lá a gente vai falar muito sobre arte, história da arte, filosofia, mitologia, cinema. Ai, que bacana. O que mais? Literatura. Ah, cara, música... Enfim, Todo tipo de não arte. vai ser, Todo não tipo vai de ser uma arte. parada A quadrada, gente assim, sabe? vai Não vai ser fechadinho, aprimorar, sabe? a gente vai aprimorar os olhares sobre as coisas que a gente vê todo dia, mas não enxerga. Até ontem a aula que a gente estava gravando foi sobre isso, né? Sobre, pô, a gente vê muita coisa, mas o quanto a gente enxerga?
das coisas, sim, né? Verdade. A gente tinha te mandado algumas obras de arte, depois a gente vai falar sobre elas, e aí vocês Legal. talvez vão entender isso que eu tô falando. Ai, não assim, vejo né? a hora de chegar nessa porque parte. os detalhes a gente Eu não tô chega. ansiosa. E o mesmo Cara, vale pro ouvido, né? e as Porque muitas vezes a referências. gente escuta, mas não ouve. Exatamente. Escuta, mas não ouve. É. E assim, às vezes a solução pro seu problema tá na sua frente, todos os dias, gritando com você, e você não tem a capacidade de enxergar. Depois que eu comecei a frequentar os museus junto com o Camales, que a gente começou a estudar os filmes, estudar as obras e tudo mais, você percebe o quanto você fica mais criativo, o quanto você fica mais capaz de solucionar problemas. Olha que incrível. E a gente... Você vai aprimorando a sua criatividade. E é um negócio uma tão forma de natural, desenvolver a criatividade. que primeiro quando você olha pra você, você fala, pô, como que eu não percebia isso antes? Exatamente. E quando você consegue enxergar isso no outro, por exemplo, as crianças que vão nas visitas guiadas, Ai, gente, aquilo é elas têm incrível. uma capacidade de solucionar problemas muito superior à das muito mais outras rápido crianças. que a gente que é adulto. Não, e aí, Caraca. tá pegando É, essa deixa, eu acho incrível. Eu acho aquilo. Aliás, eu quero fazer uma visita e eu quero levar minha filha. Porque, assim, eu vejo os vídeos de vocês, assim, as crianças. Ai, gente, os pais levando criança pra ver arte. Eu acho tão incrível isso. É muito maravilhoso. Porque, assim, né? por mais que a criança não goste daquilo quando ela cresce, ela siga outro rumo. Mas aquilo não deixa de ser algo que você vai plantar ali, né? Eu acho isso muito incrível. É exato, porque assim, pensando nessa coisa do curso e no que a gente tá fazendo, porque a visão quadradinha, fechadinha, todo mundo já tem. Na Exato. escola, por Claro, exemplo. Exato, Né? claro. Todo mundo já tem Exatamente. aquela versão cartilha, sabe? A apostila de escola. Uhum. Mas quando, por exemplo, assim, né? Uma coisa que me incomodava, lá vai eu, né? Uma coisa que me incomodava é que Manda assim, bala. Manda bala. quando a gente vai aos museus, né? Se a gente tem esse costume, a gente primeiro nem tem esse costume. É De ir um, nos museus, déficit que a gente tem histórico, não, é né? verdade. A gente não, Não tem mesmo, essa não cultura tem. de ir A de 3 em família, 3 Apesar meses. que eu vou, família, eu não pro vou com museu. essa periodicidade, mas minha família até que Tem gente um que lado vai, mas assim, curte. eu não tinha acesso a isso. Então, é uma coisa que a gente vai criando. E tem aquela coisa de ir ao museu, mas fica aquele tom de velório, sabe? Nossa. Você olha pra obra e sim. fala, nossa, essa é bonita, essa é feia, e vai embora. Isso. E não é assim, Fica aquele sabe? silêncio, é um tom de velório. Exatamente. Então, a gente tá querendo colocar vida. Então, quando tem criança... incrível isso. Nossa, e criança tem uma Ai, percepção, né, meu? Porque a criança ainda tá em estado de poesia. A gente que sai Que desse sai. estado. Que A bonito criança tá num isso. estado que ela olha pro quadro, ela faz 5, 6 perguntas que te quebra, mesmo você estudando aquele Que quadro. lindo. Porque a criança, ela tá com outro olhar sobre o mundo. Ela olha, ela vai entender de uma outra forma. É verdade. A gente não, né? Eu falo pro pessoal, né? Quando é só adulto, eu falo assim, gente, vocês não precisam falar bonito comigo, não vai ter prova. É só olhar e falar o que vocês veem no Falar o que quadro. vocês estão vendo. Entendeu? Tem que ser provocado. E então... O que a é um criança pouco isso. faz, né? Exatamente. Mas aprimorar o olhar é justamente isso, sabe? Porque a gente fala muito disso, da não serventia de algo, porque tem coisas que têm preço. E tem coisas que têm valor. É verdade. Sabe? Claro. Sem ser piegas, Sim, mas é claro, o mas é a museu, ele realidade. tem um preço para entrar, ou às vezes é de graça, né? Às vezes aos sábados, enfim. É verdade. Mas tem uma coisa que é o valor. Até a criança que não tá prestando atenção, ali parece que tá desinteressada, tal, parece que tá meio de saco cheio. Até essa pessoa que não tá tão interessada, ela passa a se tornar interessante ali, porque ela tá questionando aquele lugar também. É verdade. E muda muito, nossa, com molecada, né? Quando criança invade, né? A gente tá às vezes com uma criançada turma invade. fechada, vem criança. Nossa, já teve vezes que veio escola inteira, É sabe? mesmo. É caótico, Ai, é que caótico. excursão, né? É, a Muito gente legal. deixou o museu meio maluco, assim, o pessoal... Altas broncas, não tem um altas dia que a gente não vai lá broncas. tomar bronca. É Não, mesmo? Tem legal. vários, né? Sério? É, porque não Vocês pode fazem ser... um barulhinho, né? Faz um barulho. Às vezes dá faz um uma barulho, às causada vezes no chega museu. muito perto, Às vezes chega perto da obra, assim, mas a gente sempre vai com respeito, né? Sim, Com uma, claro. uma certa reverência Mas em é o que você relação à falou, obra. porque como você... E é até uma questão, assim, de... Eu acho que o próprio museu não tem esse costume, né? Vocês vão lá pra dar vida. É. Então, É. assim, as visitas lá são aquele padrão, né? Todo Meio mundo quieto, Tem gente que olhando. reclama que tá falando muito alto, É. tem gente que reclama que tá falando de política. Tem gente que reclama que tá Falei, perto. meu, a gente não, tá num é. museu de arte. Tem gente que reclama Não tem nada a ver porque arte tá com política. respirando, né, Exatamente. gente? Não, Vamos é combinar. Tem gente que complicado. reclama de tudo na vida. Então, Mas é uma experiência incrível, assim, sabe? Gente. Com vários públicos, a gente leva
todas as idades. Às vezes vem mãe ou pai e fala assim, meu filho tem 8 anos, ele pode ir ao museu? Eu falo, deve, porque ele tem que ser ali, naquele momento, é o melhor momento para você falar. Às vezes os pais têm medo, tem uma cena de nudez ali, mas peraí. É melhor que ele aprenda e entenda as coisas ali do que fora dali. Do que fora dali. Do seu lado, do que longe de você. Do seu lado. Então, isso acaba sendo... Isso é incrível. Acaba sendo uma função pedagógica pro pai também, ou pra mãe. Porque eles passam a ver aquilo com outro valor. Gente, é uma mistura, né? Pedagogia, filosofia, psicologia, é tudo ali, né? A gente faz um caldeirão. Porque as coisas não estão separadas, no fim das contas. É a gente que separou. Exatamente. Né? É isso. Os iluministas, né? Mas pra ser preciso, mas só pra ser chato. Os iluministas. Os iluministas. Mas é importante Século levar XX. isso de uma forma leve, de uma forma acessível, assim, justamente para atrair os mais jovens, né? Crianças, adolescentes, assim, para que já plante a sementinha ali, né? E, isso é uma coisa que a gente percebe muito também, assim, né? Quando a gente leva escola ou alguma coisa do tipo, e aí as professoras sabem quem são os alunos que provavelmente vão dar problema, né? Já sabe, já conhece. E normalmente são os alunos que mais gostam e que mais participam. Porque é aquele aluno que é fora da caixinha da escola. É lógico que o moleque não quer estudar. É o questionador, é o que não para quieto. Dele. Ele tá preso numa cadeira, pra ele ir no banheiro ele tem que pedir permissão, e aí tem uma pessoa falando sobre uma coisa que ele não queria estar ouvindo, que não é palpável, escrevendo numa lousa, e aí quando ele vai pro museu, que vira um negócio palpável... Já é fora da escola. Já é fora. Qualquer coisa fora da escola a gente aceitava. É verdade. Visita no departamento de água e esgoto. Todo mundo ia. Nossa, vamos lá em Itu, no Parque do Bar Vitor. Não, qualquer coisa, entendeu? É isso. Postinho médico, bora. Qualquer coisa fora da escola. Quando é excursão, né? Tipo isso. Sabe o que eu achei muito interessante? Eu não sei se vocês devem ter acompanhado, né? Quando saiu aquela onda do Código da Vinci, do Dan Brown, os livros do Dan Brown. Nos livros, ele faz muita referência às obras. E eu lembro que eu li o livro e corria no celular olhar do que ele estava falando. Corria... O que você acha disso? Então, eu acho... existem todas as formas de popularizar a arte. A nossa intenção é democratizar o acesso, trazer as pessoas, não só o acesso ao museu, mas ao acesso ao que está dentro do museu. Porque a gente vê o museu como uma coisa viva. Por exemplo, né, tem uma galera mais cabeça, assim, eu trabalho muito com escritor e escritora, tem uma galera que fala, não, mas o Dan Brown não é literatura. Mas peraí, meu. Se o cara tá fazendo e trazendo isso, eu sei porque é no Código da Vinci, né? Que é o livro que ele trabalha aquelas referências todas. Mas ele tem vários livros. Tem o Código da Vinci, o Símbolo Perdido, Anjos e Demônios. Tem vários livros que ele cita. E assim, não é literatura, pra quem não gosta, tudo bem, não tem problema, não tô citando isso. A questão é que ele traz informações sobre a arte e ele desperta uma curiosidade. Como ele despertou em mim, eu imagino que despertou em várias pessoas. Não, exato. Não, mas é justamente contra isso. Eu tô falando contra o fato da galera achar que não é literatura só porque vende. Sabe, assim? A galera tem uma visão, assim, meio preconceituosa. E assim, se a obra do Dan Brown é uma entrada que te faz questionar por que ele colocou ali uma referência ao Da Vinci, porque ele colocou o homem vitruviano ali, que é uma figura do Renascimento que o Da Vinci fez. Se aquilo ali te joga para outras coisas, porque assim, né? Literatura, cinema, música, museu, é igual buraco de minhoca, sabe? Do cosmo. Você entra, você sai num outro espaço-tempo. O museu, ele é uma janela aberta para vários universos. Você vai, por exemplo, pro MASP, você vai ver Van Gogh, você vai ver Rembrandt, você vai ver artistas, a Tarsila do Amaral, você vai ver vários universos dentro daquele universo. Tem gente que paga uma fortuna pra ir pra Europa ver coisas que estão do lado da casa dele. Entendeu? É verdade. Exatamente. Às vezes a gente fala assim, nossa, quem dera eu fosse pra Europa ver o Louvre. Gente... Para entrar no Louvre é pelo menos 3h30 esperando. Fila gigantesca, e assim, né? o MASP, lotado, ele não demora 3h30 para entrar. Então, às vezes, a pessoa quer conhecer, sabe aquela coisa, quer conhecer o mundo, mas não sabe quem é seu vizinho? Exatamente. Então, eu acho que, por exemplo, no caso do Dan Brown, ele traz o acesso, ele traz várias informações que estão de outros livros, porque um livro nada mais é que uma junção de outras histórias. Claro. Que estavam em outro lugar. Então, o Dan Brown, ele faz todo esse corte, traz um monte de outras informações, que às vezes eu tinha aluno, por exemplo, que falava, eu não gosto de ler Dostoiévski, não gosto de ler Nietzsche, mas eu gosto de ler Agatha Christie. Eu falo, mano, então vai nisso. Vai ler, claro. Exatamente. Penteia nessa área aí, ó, descasca ali, aprende aquela área ali, porque daí aquilo vai te dar estofo
para você ver outras coisas depois. Então, acho que assim, é extremamente importante. E essas simbologias nos livros, eu acho incrível. É legal. 40 20 E é incrível. muito legal Eu isso. acho incrível a simbologia e tudo que ele explica, tudo que ele E mistério, fala no né? livro. Mistério. Mistério Você é quer muito bom. você quer deixar uma pessoa possessa? É mistério. Mistério. Nem Fala, vale. ó, semana que vem eu conto essa história. Entendeu? ferrou. É meio E ele é mistério. sempre Amargou, assim, já. a hora que ele tá chegando, que ele vai descobrir, tá tudo errado, não é aquilo, ele tem que ir pra outro Exatamente. lugar. Eu acho incrível, é Prende literatura a atenção, assim. né? É literatura assim. Porque nas artes, nas áreas de humanas, sobretudo, em todas as áreas, tá? Independente da área, mas eu tô usando a área das humanas porque eu tô puxando a sardinha pro meu lado. Pro nosso, Mas o que, né? que a gente é? Desde um mecânico que tá tentando desenvolver ali um entendimento sobre aquele motor, um astrofísico ou um desenhista que estão desenvolvendo as suas áreas, nada mais do que eles estão fazendo é investigar uma área. É verdade. Essa coisa do detetive, por que Dan Brown faz sucesso? Porque você se sente um detetive É. do lado dele. Parece que ele tá te pegando pela mão e falando, ó, levando, vamos lá, ó, é exatamente. essa pista. Daí você vê, putz, não é essa, Não vai é pra essa, outra. vai pra outra. Esse impulso detetivesco, essa ideia de ficar investigando as coisas, isso tá em todas as áreas, entende? É fundamental. Exatamente. E É tá em fundamental. toda a obra, né? Todo Sim. livro. Toda filme, obra guarda segredos. Exatamente. Exatamente. E é muito massa. legal esse ponto que vocês tocaram, que você comentou, das pessoas realmente. Tem muita gente que valoriza muito as coisas lá fora. Assim, eu quero ir pra Europa pra visitar. E realmente, gente, a Europa tem muita história, tem coisas incríveis. Mas a pessoa muitas vezes não vai aqui, tipo, no museu, Sim. no É. Ipiranga, que não vai no Exatamente. MASP. No não vai... solar do Barão. Né? Exatamente. Exatamente. E assim, e falando geral, tá me incluindo nisso, assim, acho que é uma coisa que a gente... E é legal vocês trazerem isso, e inclusive as visitas que vocês fazem, eu acho que é uma forma da gente levar a arte pro nosso país, né? Pra gente fortalecer isso aqui. Como vocês enxergam isso, assim? A ideia das visitas é justamente para isso, pra gente fortalecer, disseminar arte, cultura, filosofia no nosso país? Então, a ideia da visita, eu diria o seguinte, ela serve para mostrar que a arte não é inacessível. Isso é Ah, Porque incrível. às vezes a quantidade Falar, de pessoas exatamente. que a gente recebe, que são de São Paulo, moram próximas. Tinha uma pessoa que a gente recebeu num dos grupos que ela falou assim, eu trabalhei aqui 25 anos. Nunca Do entrou. outro lado do MASP, eu nunca entrei. Eu nunca entrei no MASP. Você já entrou no Você MASP? entendeu? fui no MASP. Então, exatamente Aí, ó, isso. nunca fomos Essa no MASP. provocação é essa provocação. Inclusive, A gente Demorou. Vamos fazer. Por quê? marcar, Domingão, a gente vamos precisa embora. marcar pra Pode. gente ir junto. Tem a gente tá indo todo domingo. É, né? amanhã Fechou. tem A turma. gente vai. amanhã é MASP. Amanhã é a amanhã- Pinacoteca. Amanhã é Amanhã é Pina. É que os museus, a galera pergunta muito qual ir, né? Qual é o melhor pra ir. E eles contam histórias diferentes. Aliás, Sim. eles contam mais de uma história, cada museu. Mas o MASP, ele conta uma história mais sobre uma ótica mundial, né? Sim, história da Camales, arte. história Você vai da ter mais arte. a noção de história da arte. E a Pinacoteca, ela conta uma história mais brasileira, sabe? A Uma história história que você não mais aprende nos nossa. livros. Uma Nossa, história que isso é você não vai achar nos incrível, né? livros. É legal a gente Meu, saber sobre a O nossa que a gente história, aprende na né? escola? A gente aprende na escola que nós fomos descobertos. Nós não fomos descobertos, nós fomos invadidos. Né? Sabe quando eu falo... Verdade, é. Nossa, falou tudo agora. Falou Sabe tudo. quando eu lembro? Eu gostava muito de história na escola, mas quando eu penso em história, a única coisa que me vem na cabeça é o descobrimento. Então. É uma coisa que eu gravei da exatamente. escola. Você vê como sobre, esse né, de história. É um pensamento colonial, né? A gente é colonizado ainda. A gente foi colonizado e a gente se mantém colonizado. Quando os outros países preferem e agem para isso, para que a gente não se industrialize e continue vendendo só carne, madeira, soja, Verdade. essas coisas. E aí eles pegam essa carne, essa madeira, essa soja, industrializa esse Beneficiam. produto e depois devolve pra gente por um preço muito mais alto, a gente atualizou a colonização, mas só passou um verniz, a gente ainda é Modernizou uma colonizado, colônia. sabe? Modernizou. Sim. E aí, Nossa. quando a gente aprende na escola que os europeus, todos eles muito bonzinhos, vieram aqui e descobriram a gente, porque a gente tava perdido, né? Tava vagando. A gente tava É, a perdido. história que a gente ouve na escola é E aí, essa, né? os índios maus, todos eles, não gostaram, não queriam trabalhar, e eles eram vagabundos, e aí É eles isso. sofreram por isso, né? Cara, eu não sei como tá hoje, mas eu aprendi assim. Eu aprendi foi a que os forma portugueses eram exatamente, bonzinhos. como todos, E aí mas eles eu catolizaram aprendi todo assim. mundo, e aí trouxeram É todo isso. mundo pra razão. E os índios eram burros, porque eles trocaram um monte de coisa por causa de espelho.
Né? Quem que é o idiota que faz isso? Exatamente. Mas parece que a gente carrega até hoje essa síndrome de vira-lata que a Sim, gente tem, e aí né? isso Ela reflete vem e até volta, hoje nas né, nossas com o tempo, ela decisões, vem e volta, cara. exato. Pô, quem nunca ouviu falar, isso é coisa brasileira. Brasileiro é assim. A gente ouve E, muito. mas a gente mesmo, a gente A sempre gente. fala, A gente eu faz tenho não isso. sei o que importado. O importado é sempre melhor, né? A gente Veio da sempre onde? Veio da valoriza. China, mas Valoriza. é melhor veio que da o China, nosso, mas é melhor que o entendeu? nosso. É melhor que o nosso. E é assim que a gente age, porque a gente tem isso no nosso inconsciente de que, pô, a gente ainda é colonizado, a gente foi educado a vida inteira, assim, a gente precisa ser descolonizado, né? Sim. Uma educação decolonial, ela é importante, até pra você ter autoestima. Claro. Porque, assim, até esse lance de falar que brasileiro é o vira-lata, tem síndrome de vira-lata. Pô, o vira-lata é a raça de cachorro que mais vive. Mais resistente, né? O caramelo. exatamente. Por que Mas que é ruim ser vira-lata? Eu acho que, aliás, o vira-lata é um dos cachorros mais incríveis, assim. É o cachorro que só falta falar. Não é? Não é, Eu sou do gente? time vira-lata, tenho dois. Você né? Então. tem, você tem Eu dois. adoro Só vira-lata falta também. falar, Mas né? a questão é que, assim, Incrível. agora, levando pro lado dos cachorros, até o vira-lata é aquele desvalorizado, né? Sempre aquela pessoa fala, não, eu tenho um... Tem que sei falar lá, a raça do cachorro que tem, né? E quando alguém tipo fala, eu tenho um cachorro, que raça que é? É a primeira vira-lata. pergunta. Sabe que tem uma Então, por história isso que eu acho que engraçada? leva Que um amigo meu, o vira-lata. ele comprou um cachorro que era um husky com um show. Vira-lata. E aí ele foi contar isso todo cheio. Não é nada, né? Tava aí meu irmão, ele veio contar isso tudo cheio. Meu irmão falou assim, então é vira-lata. É vira-lata. Não tem uma... É vira-lata, né? Não, é tem lindo o mais. cachorro. É um show com husky. Vai, é Mas é vira-lata. vira-lata. Se misturou, já Misturou, já raça. era. Que barato, Muito gente. legal. E E- co- Não, fala, Bi, fala. Eu? Não, eu ia perguntar pro Murilo, como que você fez pra largar o direito, assim? Pô, meu, é uma coisa muito... Pergunta como é que só faz direito. Não é estudar pra caralho. Exatamente. Meu, mas é... Meteu o louco, meteu o louco Você e foi sabe passear no museu. que... Eu não sei, né? Mas desde pequeno, por ser o irmão mais velho, meu pai sempre me falava muito que você tem que defender os mais fracos, e você tem que defender seus irmãos, e você, quando vê uma injustiça, você tem que agir, sabe? Coisa de... Sério? que você vai ouvindo durante a infância, isso fica na sua cabeça. Fica. E eu acho que isso que me levou a fazer o direito, porque assim, eu tenho um problema sério de ver injustiças acontecendo. Uhum. Eu também Desde sou sempre, um pouco assim, sabe? Me enfiava em briga que Que não não é era sua. minha. Comprava É. briga dos É, eu outros. sei como é isso. Eu fico extremamente incomodado. E aí acho que foi um caminho natural pro direito. E aí, trabalhando com direito, depois, eu comecei a entender que não cabe a mim, às vezes, né? Resolver o problema do mundo como eu queria. Quando você entra na faculdade Você acha de que você é direito, o você acha que você vai ser super-herói. o justiceiro do planeta, né? E aí você descobre que... A faculdade que a gente entra, a gente acha, Você acha que você entra vai- uma psicologia, acha com que vai estar 18 resolvendo o anos, problema do você planeta, tem mental 18 do anos planeta. ainda, você fala, eu vou ser ministro do STF. Nossa, E eu vou dominar tudo. Né? ninguém Rapidinho vai você mais descobre vai que- ter fome, ninguém mais vai ser Ele vai injustiçado. resolver os Vai. problemas do mundo. Rapidinho você descobre que não vai Vai ser ser assim. assim, né? E aí, beleza, eu fui seguir a vida de advogado, advoguei por muito tempo, né? Agora que eu tô largando o direito. Mas sabe quando você chega numa fase da sua vida que você tá odiando a segunda-feira, Ah, né? sim. Eu não gosto desse papinho de que você tem que amar a segunda-feira, porque você vai trabalhar, você tem que amar o seu trabalho. Eu acho que isso não existe. Eu também. Gente, eu trabalhei numa escola de mergulho que, é muito legal você mergulhar, pode falar. E aí, o que a Nunca galera mergulhei. fazia? A Não, galera não, ia assim, mergulhar... não com cilindro, nada. É. Assim, nunca fui. Mas a gente fazia isso. É. E aí a galera ia lá e se apaixonava por mergulho, porque realmente é muito É legal. legal. E aí ele decidia virar instrutor de mergulho. E ele descobria que ele não gostava de mergulho. Ele gostava só de viajar e mergulhar. Ele gostava de passear, né? Ele gostava de acho trabalhar. que a galera com mergulho. confunde Quando muito vira isso, né? trabalho, Quando não vira é pra ser legal trabalho, mais. exato. Sabe? E aí foi assim, eu conheci o Camales e uma coisa foi levando a outra, a gente começou a produzir o conteúdo e a gente começou a impactar mais, assim, por isso. Uhum. E... Mas você chegou a trabalhar com advocacia? Sim, trabalhei muitos anos. Eu me Não, formei em é. 2016, fui parar de pegar cliente tem um ano, mais ou menos. Caraca! É que os olha. processos, eles são tão lentos, né? Que eu ainda vou ter processo um bom tempo Nossa. pra cuidar. Olha, mas Mas- que inspiração pra galera que tá assistindo então. a gente. Às vezes quer fazer uma transição. Meu, e o crise medo? da meia-idade, né? Ou crise Mudar da de meia-idade. profissão. Mas e Tipo aí eu fui isso. fazer psicologia justamente por isso também, né? Porque durante a faculdade de Direito, sempre gostei muito mais
da parte da formação do Estado, da psicologia que rola ali, na formulação de leis, no comportamento. Né, Isso é legal. E aí eu falei, vou estudar isso pra entender melhor, né? Nossa, muito bacana. E, cara, a vida vai levando a gente, né? Eu não escolhi também trabalhar com arte e Você também fazer foi escolhido. Foi podcast. sim, caminhando, foi escolhido A também. gente vai né? abraçando as oportunidades que aparecem, né? Assim, e apareceu, acho que eu tive muita sorte com isso. Que Ah, legal. com certeza. Não, eu acho que a Van também deve achar a mesma coisa, mas é realmente incrível, assim, o trabalho de vocês. Obrigado. Porque é difícil, e eu queria, aliás, eu queria ouvir isso de vocês. É difícil falar sobre arte assim, no nosso Eu ia país, né? Eu ia Porque perguntar justamente sobre a aceitação das pessoas. Exato. Como foi isso? Como foi o começo do A gente projeto? por exemplo, não é um assunto, assim, antes de vocês falarem, mas não é um assunto, por exemplo, que você tá numa roda de cerveja, que você, pelo menos não no ambiente na que minha eu... roda, na também minha ninguém roda, fala não. que é Rembrandt A na gente minha vai roda. falar de arte, a gente vai falar de filosofia. É um tema, assim, que parece que é mais inacessível que o que você estava falando, mas não é isso, né? E Então, fala pra gente, assim, como Não, que é? é assim, tem uma coisa que a gente tem que ter quando a gente faz humanas, que é o on-off, né? Tem que saber a hora de ligar e a hora de desligar. É como vocês falaram, assim, quando eu comecei a graduação de filosofia, era filosofia 24 horas por dia, era um saco, era infernal, assim, sabe? Eu perdi amigos, eu perdi amigos. todo mundo Mas a galera passa que por faz isso, direito né, também, velho? entendeu? Então, E na você- psicologia também, Mas no às vezes você quer falar de usa. psicologia com os outros, Mas é por isso conta, mesmo. por conta do fascínio, né? Quando É, o você é jovem, você fascínio. fica fascinado, É o emocionado. fascínio. Você se É. apaixona por aquilo. Bem que a gente não é jovem, não, mas a gente fica Então, fascinado também. o lance, mas a gente o é lance. apaixonado. Ah, a gente é apaixonada. isso Não, mesmo. então, a gente tem que sempre se Tem que aprender. reencantar, digamos Exato. assim. O Mas tem lance. que aprender o botão do... Tem. Não, assim, tem hora, hoje, por exemplo, tem uma coisa que é meio engraçada, porque às vezes nos meus dias de folga, eu gosto de ir ao museu. Eu gosto de ir sozinho. É uma coisa que Porque eu não você tô indo gosta. profissionalmente, Exato, entendeu? Você vai lá pra Olha isso. curtir. Eu gosto de dar uma volta, tal. Que Recentemente gostoso. eu fui ao Ipiranga, tal, fui a minha noiva. Eu falei, não, hoje eu não vou falar nada, não vou Eu trocar só ideia quero de nada. curtir só quero curtir. aqui. Eu fiquei falando com ela algumas coisas, mas assim, foi bem delícia. pontual e eu falei bem baixo pra não juntar Pra a roda não em juntar volta. a roda. Porque, às vezes eu Se tô você assim, começa a nossa, falar, Olha, junta. se eu não É. conheço você, eu tô lá no museu, e aí começo a ouvir, eu já ia querer ficar, já Já ia colar é, aí, ó. então, Já acontece- peraí. Acontece o contrário da minha noiva. Ela me conhece, então quando eu começo a falar, ela quer sair, entendeu? Então é o contrário. Ela não quer ela que já junte tá- roda é, perto dela. Mas, uma vez assim, a gente tava com um mês inteiro indo pro MASP, daí eu falei, pô, falei pra ela, tô com vontade de ir pro MASP, vamos? Dela, você não foi ontem? Mano, Eu falei, você tava não, mas- ontem no Mas eu falei, não, mas não é desse jeito, porque diferente. assim, eu levo com muito prazer as visitas guiadas, é um prazerzaço fazer, Mas é eu trabalho, gosto, né? mas é trabalho também. É trabalho. Então, assim, é difícil falar sobre arte. Eu não falo em qualquer momento sobre arte, né? Às vezes, por exemplo, eu não tô num elevador e encontro um médico ou uma médica e fala, você pode examinar meu pâncreas agora? Você não faz isso, então não é qualquer momento, né? Tem... Essa pinta. Nossa, eu tô aqui, ó, com uma mancha, enfim. Então, assim, aí você vai, conforme você vai passando o tempo, você vai sabendo adequar. Você adequa. Hoje eu acho que eu sou muito, apesar de ser chato, eu acho que eu sou muito menos chato do que 10 anos atrás. Só que daí tem um lance que, assim, eu gosto de tornar acessível um assunto que a princípio não é acessível. Então, por exemplo, se eu Isso tô é numa muito roda legal. de pessoas que são amigos, que são da área, a gente não vai ficar falando, a gente já vai pra uma coisa mais prática. Mas assim, se às vezes a pessoa quer ouvir, eu falo, pô, olha, sabia que tem Platão? Aí você já muda o tom de voz. Já fala Se a nesse tom pessoa, mais... se a pessoa mais afastar o intelectual. copo de cerveja, assim, Recuou, aí você já fala, sabe. mas o Platão era aquele centroavante do Já sabe? desconversa, Você né? desconversa. é Só Sócrates é melhor pra você conversar. Sócrates. Mas assim, o lance é que é interessante falar sobre arte porque as pessoas não sabem o quanto elas sabem de arte só de olhar. Olha que Só de você ver uma mesmo? obra, você já pode começar a perceber umas coisas. É um processo, entende? É um processo que, ao longo da visita, tem visita nossa que dura 3 horas, 4 delícia. horas. E a galera interage bem? Muito. Muito. Isso muito. é legal, né? Às vezes não interage muito porque quer ouvir mesmo. Quer mas ouvir. às vezes, e geralmente quando tem criança. A criança... Quando tem Ah, criança, Eu criançada vi é esse vídeo lá com a curiosa. menininha. Porque a criança não A aceita menininha tudo. perguntando, Ela deixa olha, falando. exatamente. Você até fala, vou perder meu emprego. Muito Porque, fofo, não, mas é porque a gente gente. encontrou uma criança que ela já chamava Sofia.
Puta, Aí já é um nome meio- o problema é porque Sofia, né, vem do grego, sofoi é sábio. E Sofia é sabedoria. Já vem daí. A palavra filosofia tá aí, nessa Olha, raiz. você vê, Né? as O pessoas- amante tem um livro, né? A O mãe Mundo de põe o Sofia. nome de Sofia na filha, nem sabe Nem o sabe, significado. porque é. Sabe o E então ela já chegou, mas eu fiquei sabendo disso no final da conversa com ela. incrível. Mas logo de início, ela olhou para um quadro e ela falou de uma mitologia, de uma história mitológica que não é tão comum criança saber. Às vezes a criança sabe quem é o Minotauro, quem foi o Aquiles, quem foi o cavalo de Troia, umas passagens Sim, da coisa mitologia que a grega. gente As mais sabe, né? famosas, As mais que a gente famosas, vê em todo filme mundo, aí, né? todo mundo já ouviu Filme. falar da sereia, sabe? Coisa assim. Cada A gente dia. vê em Mas ela filme. já chegou numa coisa muito pontual. E o irmãozinho dela, que era menor ainda, ele falou cetro. E era uma criança muito pequena. Gente, Então, já via- aí já seu queixo tava- já caiu, né? Você É, já dava pra ver. Entendeu Aí, o lance porque ele da Sofia, perguntou né? no quadro, né? No quadro, o rapaz tá segurando um cetro. E aí ele perguntou pro menininho, falou, o que que é isso aqui? Mas o que ele tava esperando era um moleque falar, um pau, uma vara. É, uma exato. criança. Ele mandou tinha um 3 cetro. anos. Ele mandou Toma cetro. essa. Então já Certo. foi. Pô, aí Que você já incrível. vê de uma outra forma. Não quer dizer que a criança precisa ser super letrada para estar no Lógico, museu. Não é com essa a certeza. ideia. Mas aí você consegue ir acessando pelas beiradas, entende? Você não vai chegar falando de um quadro, falando do ano que nasceu, do período estético. Não, você fala, ó, o que você tá vendo? Porque a pergunta mais difícil de responder no museu é o que você tá vendo. Caramba. Porque às vezes a pessoa tá olhando pro quadro, ela tá vendo um monte de coisa, mas ela não tá entendendo Ela não como... tá entendendo, O exato. contexto e É, como Você tá aquilo... criando acho uma que essa é a cena, maior exato. Você tá dificuldade. criando uma cena, um cenário. É igual, por exemplo, quando você olha para um prédio. Por exemplo, São Paulo. Pô, São Paulo tem um monte de estilos arquitetônicos todos bagunçados. Tem mesmo. É diferente, por exemplo, de uma cidade como Buenos Aires ou como Paris, que tem uma estrutura arquitetônica mais padronizada. Mais padronizada. Então Exato. você já consegue ver o fato de nós, brasileiros, sermos caóticos, é porque você vai numa cidade grande como a nossa, qualquer lugar, É caótico. você vê um monte de arquitetura, você vê um monte de rua que não é mais rua. Então, a própria arquitetura, ela espelha um pouco o que a gente é. É verdade. Então, as obras, a gente vai fazendo isso também, entendeu? Nossa. Essa é a bagunça que eu gosto de fazer lá. Que Porque delícia. eu vou, às vezes eu vou construindo, né? Eu vou construindo conhecimento, daí a pessoa tá quase concordando com tudo comigo, eu falo, então isso é mentira. Não é nada disso. Entendeu? É. quebra a Olha que pessoa, bancada, né? né? tem Você um- já tá achando Mas Já justamente vou porque ficar desconfiada a na pessoa visita. vai comprando a ideia, isso. ela vai comprando a ideia, porque assim, se eu não tiver o mínimo de grau de provocação ali, É a verdade. pessoa não vai fazer uma visita comigo. Você tem que Entendeu? prender A visita atenção tem que da dar uma- pessoa. A ideia não é provocar na visita, a ideia é fazer transformar o olhar. Que incrível. A pessoa nunca vai sair igual. Ela pode, eu posso levar a mesma pessoa um mês seguido pro MASP. Ela nunca sai Nenhuma da visita a gente vai É fazer igual. igual. E Nossa. tem algum que vocês têm um preferidinho, assim? A Pina, o MASP? Você tem um que você Ipiranga. gosta mais quando a gente Ou algum fala? artista Cara, que são- preferido, uma obra preferida. Alguma obra preferida? Eu gosto do MASP, mas o que mais me impressionou foi o Museu de Arte Sacra. Museu de Ah, Arte é? Sacra. Saca, a música- Meu, é impressionante, é impressionante. É que a Igreja Católica, ela sempre foi muito poderosa, né? Verdade. Sim. E ela que bancava Tem as muita obras. história. Então, você pegar as coisas que a igreja comprava, né, mandava fazer, meu, são impressionantes, assim. É muito rico, É né? muito rico, muito É o rico. Museu de São Paulo que a galera não conhece tanto. Não conhece É, tanto. onde que fica o Na Museu de Avenida Arte? Tiradentes. Eu nem sei onde fica. O Museu Já de ouvi Arte falar, mas Sacra eu não fica sei onde aqui, do outro lado da rua fica a Pinacoteca. Sério? É ao lado, um do outro. Caralho. Mas Nossa, assim, que como a gente incrível. não tem assim essa informação... E esses recursos- custa R$6 para entrar. Meu Jura? Deus, olha, não tem. Olha É só. impressionante, Não, gente, impressionante. É incrível. Tem um mosteiro dentro, que é Tem o um mosteiro mosteiro? das Irmãs Concepcionistas, né? Das irmãs do Mosteiro do Sagrado da Concepção, né? Nossa Senhora da Concepção. E é incrível, porque tem o primeiro santo da Igreja Católica, tá enterrado ali, que é o Frei Galvão, que foi Meu canonizado Deus. pelo Bento XVI, o Papa, o último Papa, né? O Eméritus agora. Uhum. E assim, você vê, por exemplo, a parede do museu, ela tem tudo a ver com a história do começo da cidade de São Paulo. Que incrível. Então, a visita no museu não é só olhar o quadro. Às vezes, o museu Arquitetura. como o estrutura MASP, do- ele já do tá te museu. contando um monte de histórias antes de você entrar. Aquele vão livre lá, por exemplo, a gente sempre vê nos últimos, desde 2013, a gente sempre vê manifestações políticas no vão Sim. livre do MASP. Verdade. Por que é ali?
Por que é na Paulista? O que era a Paulista antes do MASP? Essas perguntas que eu faço pra pessoa. A pessoa, às vezes, ela passa pela Paulista. Eu, quando era moleque, gostava de ir pra Paulista, por quê? Dava pra ir de galera e todo mundo andar um do lado do outro. Porque é uma rua com calçada larga. Exatamente. A gente achava, né, caipira que a gente era. Falava, nossa, cara, dá pra andar 5 um do lado do outro. Mas ali tem muita história condensada. Tem muita coisa. Tem muitas tentativas. Ali na Paulista tem muitos Brasis. E tem muitas São Paulos, entende? Então, é esse olhar que eu gosto. Por exemplo, eu não começo falando do quadro. Eu começo falando do museu. Do museu. Do lado, o que tá em volta do museu. O que tá perto e o que tá longe. Tá embaixo do museu. O que tá embaixo do museu. Por exemplo, se você vive em São Paulo, se você já andou no centro de São Paulo, você já pisou em vários cemitérios comuns. Que não são nem cemitérios. Né? Não sei se vocês viram que teve uma linha de metrô que teve que interromper o processo porque eles começaram a achar ossadas de povos indígenas e de povos negros. Meu Deus. Eu vou dar um exemplo bobo. Eu vou falar o nome de um bairro de São Paulo e você vai me falar a primeira palavra que vem à cabeça. Liberdade. Japonês. Então, era um bairro negro. Caraca, Era um olha bairro isso. negro. Era ali onde tinha um pelourinho. Era ali onde eu supliciava, era ali onde eu matava a população negra. E como que aconteceu? Conta aí que agora eu fiquei Então, curiosa. mas Eu também fiquei curiosa com aí essa. são as escolhas da memória. Porque quando a gente está contando história, a história, por exemplo, do Brasil, e não é que elas existem em várias versões. O que existe é que cada historiador, em um tempo, ele vai selecionar voluntariamente ou involuntariamente o que interessa a ele. Ele vai puxar a sardinha pra brasa dele. Por que há um problema? Por exemplo, você pega as estações de trem em São Paulo, de metrô, os nomes delas, elas são importantes. Eles são importantes. Por que é importante falar que a Liberdade é um bairro japonês e não falar que o bairro da Liberdade é um bairro negro? Porque aquela Praça da Liberdade não era. Era a Praça dos Enforcados. Caramba. Era ali onde enforcava, entende? Gente. Tinha as Olha! igrejas ali que eram feitas só para os negros, enfim. Então tem toda uma história. Porque quando a gente está andando, gente, é interessante a gente se situar no tempo. Vou dar um outro exemplo. A cidade de onde a gente vem. Ela chama Jundiaí. É um nome indígena, né? É indígena? Por conta de um peixe. Por causa de um peixe, que é uma espécie de um bagre, né? É o jundiá. E no rio que tem muito jundiá, é Jundiaí. Porque essa palavra, essa letra I, no final, era como os indígenas se referiam ao rio. Tipo, Ipiranga, né? Tamanduateí. Entendeu? Esse Caraca. I é o rio. É simplesmente... Você sabe o que significa Tietê? Não. Rio limpo. Olha Era o a rio de ironia. águas claras. Sim, Você tá entendendo? Então, assim, são coisas irônico, muito não é nem óbvias. paradoxo, São é coisas irônico. muito óbvias, mas que a gente apaga Cara. da memória. Por quê? A história... Porque todo mundo fala assim, você gosta de história, então você tem boa memória. Mas espera aí, a memória, ela tem 2 caminhos. Não é uma rua de mão única. É verdade. A memória, ela é lembranças, mas ela também é esquecimento. Então, para uma sociedade como o Brasil, apagar a contribuição da população negra, durante muito tempo foi importante. Por quê? Porque eu não podia falar da escravidão. Eu tinha que Porque é apagar. feio. Tinha que apagar. Porque mancha a história, Brasil teve né? história de Claro. 400 anos de escravidão, não posso falar isso. Então mancha você o- apaga sistematicamente. Por exemplo, tem um... Aqui hoje eu acho que não é mais. Se a Andréa quiser pesquisar, ela até pode. Mas vocês sabem qual é o estado do Brasil que tem mais terreiros de Umbanda, por exemplo? Não Eu faço tenho a ideia. impressão que seja Bahia. É a Bahia? Até o censo de 2014, se eu não me engano, era Porto Alegre. É o Rio Grande do Sul. Completo oposto, né? Pois é. Sério? Pois é. Então. Mas são apagamentos, são coisas que a gente não pensa. Claro, é chato demais pensar isso numa roda de cerveja às vezes. Mas falar sobre isso no momento exato é extremamente É importante. importante. Entendeu? É Caramba. válido. Precisa saber disso, né? É Não precisa importante. ficar Não falando falando. Sabe que necessariamente em toda essa a roda. conversa acho que mostra, assim, que a gente sabe quase nada do nosso país. A gente sabe quase A nada gente do não nosso sabe país. nada. A gente sabe muito sobre... Às vezes a gente sabe muito até sobre outros países. A gente sabe história do que a gente ouve, porque a gente vê em filme, porque é bonito, porque... exatamente. Mas a nossa história, a gente sabe quase nada. Mas Meu, você do vai que ver- você falou, eu não sabia quase nada. E o que você aprendeu na escola?
Descobrimento do Brasil. Descobrimento Exatamente. aprendi. Mas quer ver? Descobrimento. Eu não sei se Pedro Álvares vocês, Cabral, eu não sei tá se na vocês cabeça. me permitem, mas Claro, o Murilo fica à mandou vontade. umas imagens aqui, Podcast né? é seu. Sim. Não é Vocês. nosso, é de vocês, não é nosso. O Murilo mandou umas imagens, eu não sei qual é a sequência das imagens que ele mandou. Vamos ver lá. Vamos ver. Só para vocês entenderem como que eu começo, assim, Boa. né? A maioria dessas imagens, A gente eu não tava vi todas. ansiosa por esse Eu momento. mandei essas aí. Não Deixa eu tem dar uma olhadinha. ordem, né? Ou você Não. quer? Pode começar nessa. Bora. Isso daí tá em toda apostila, né? De qualquer escola do ensino médio. A gente olha para isso, mas não enxerga. O que vocês veem? Nossa, Pra mim, gente, me remete difícil, hein? retirante. É, Parece um povo retirante. O quadro tem esse nome, sofrido. exatamente. É um povo Os retirantes. sofrimento. Esse nome nem vi. esse Se nome. apareceu lá, eu não vi. Os Eu tô retirantes do falando- Cândido Sofrimento. Portinari. Exatamente. Uhum. Essa obra tá no MASP, é uma tela incrível que me emociona toda vez que eu vejo. Meu, ela é Sabe gigantesca. uma coisa que É. me chamou a atenção Ai, gente, aqui? fico São tanta urubus vontade de ali ir no mar. voando. Então, Os são urubus estão aguardando alguma coisa a acontecer? carniça, né? Foi justamente o que Olha, eu pensei. se você olhar, Nossa, né? gente. Se você começar ali no cajado, lá no chão, ó. Você vai subindo, você vê que a intenção do artista foi dar uma impressão Uma foice. de criar uma foice. Dar a impressão, ela Mas sugestiona. você sabe que eu tava olhando a foice mesmo. Então. Agora que eu vi que é um Eu pássaro. tinha visto, É. um dos urubus, né? Então, aí você vai no, Tá no, batendo no alguns senhor urubus mais ali. velho, vai girando em sentido horário até chegar na criança. Olha lá, ó. Eu passo por todas as fases da vida. Uau! É uma um família. ciclo, Isso, e essa é a questão mais óbvia que o Cândido É um Portinari ciclo. colocou ali. Caraca. Quando você olha esse quadro de perto, aquele homem mais velho, o rosto dele tá inteiro craquelado, Craquelado. parecendo Tá o chão seco. ressecado. Verdade. E mais do que isso, aqui há uma intencionalidade do artista em retratar as crianças cadavéricas, ressecadas. Olha para os braços dos homens. Caramba. Parece arame farpado. É. Aqui eu tô retratando a Pelos todos dão seca, impressão de arame né? farpado. Basicamente Sim. eu tô falando da seca nos anos 30, porque já desde o começo do século 20, a região norte e nordeste, sobretudo a região nordeste, eu tô generalizando, mas falando especificamente do Ceará e Pernambuco, passaram Paraíba também, passaram por vários períodos de seca. E a literatura do Nordeste era extremamente importante na história do Brasil. É dessa região que vem Vidas Secas, Fogo Grande Morto, Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão Veredas é do Guimarães Rosa, é de Minas, mas é de uma região que é assim também, que é o norte de Minas, o centro-norte. É, que já é mais Próximo pra do parte Vale de próximo- Jequitinhonha, em São Próximo já subindo pro Exato, Nordeste. né? exato. E aí o que acontece, né? Ali a gente consegue ver, porque essa obra é uma obra que não está retratando o rosto de uma pessoa bonitinha. É uma obra contemporânea. Você vê várias figuras verticais, o quadro comprime você, porque é um quadro, ele é mais longo, né? Ele é um Verdade. retângulo em pé. Vertical. E isso, ele é verticalizado. E aí a gente consegue perceber alguns detalhes importantíssimos. Tem intérpretes que dizem que as pedrinhas são as lágrimas que secaram. De pedrinha. Eu tava reparando Entendeu? as pedrinhas pra Caramba. tentar entender. Eu achei que eram ossos. Exato. assim, São pessoas. ossos também. Lá no fundo a gente tem, Uma barriga d'água. tem a barriga d'água nas crianças. Caramba, é verdade. Tava olhando Aqui isso. o artista ele pensou, o Cândido Portinari é um artista genial, importantíssimo, e ele pensou esse estilo, por quê? Porque ele está mostrando uma arte do século XX que compete com o cinema, que compete com a fotografia. Então essas obras aqui, essa obra do Cândido Portinari, ela é inspirada nas vanguardas europeias, porque as vanguardas elas não queriam mais representar o rosto da pessoa bonitinho. Porque quem fazia isso era a fotografia no século XIX já. Depois vai ser o cinema no século XX. Então, a gente não pode partir da ideia que a gente vai explicar isso de uma maneira óbvia. Então, quando a pessoa vê essa obra, né, aqui a gente olhando, ela é pequena. Mas quando você vê, ela é um Ela é espaço grande, enorme. ela Ela é é gigante. É. E assim, sabe, entender essas obras é um patrimônio nosso. Não é uma obrigação, eu vejo como um direito, entende? É um direito. Se você puder- se a pessoa vê como obrigação, é Sim. diferente o olhar, né? Porque é a nossa É um papel, história, né, não. meu? Mas a gente viu isso a infância inteira numa apostila. E eu nem lembro. E a gente não Eu lembra. não lembro disso. Agora, não quando lembro, você não tem o lembro. impacto, é uma obra, se eu não me engano, de 1935, do Cândido Portinari. Caramba. É um período que dialoga muito com a literatura e é um período que está sendo discutido o que é o Brasil. Olha Os anos que 20, coisa, os né? anos 30 é um período que está discutindo isso. Se você puder passar para uma outra imagem, eu queria que você colocasse a próxima. Essa também é do Cândido Portinari, a outra, por gentileza. Olha essa.
Mulher pagando peitinho, ó. Nossa, verdade. O que a gente vê na obra e que a gente não repara? A gente tá vendo uma bandeira famosa ali, uma bandeira tricolor, não é a do São Paulo, tricampeão mundial. É a França, né? Mas é da França. Da França. Para começar, essa mulher, ela está e não está no quadro. Porque ela é um conceito, ela não é uma pessoa. Ela representa a liberdade. Esse quadro se chama A Liberdade Guiando os Povos, ou A Liberdade Guiando os Homens. A gente vê essa mulher, mas não vê praticamente mulheres à frente. Tá vendo que ela tá pisando um monte de corpos? Sim. Sim. São corpos de soldados franceses. Qual é a intenção desse artista? Você iria para uma guerra usando cartola? Você ia ser um alvo Não faz fácil, né? Ia ser fácil. Por que o cara pintou um cara ali de cartola? Ó, tá vendo? Me lembrou Sim. Abraham Lincoln. Então, Tem alguma coisa não- a ver? Quase isso, mas por que ele coloca um cara de cartola ali? Porque... Cartola eu acho que simboliza elite. Tem Exato, alguma coisa a ver com exato. isso? Ele- Porque ali é o autorretrato do artista. O artista que caceta. pintou essa obra é o Eugène Delacroix. Eugênio da Cruz, em francês, tá? Eugène Delacroix. Fica essa coisa chique de... Essa obra tá no Louvre, né? E se você olhar, você tem um garoto com uma arma na mão, de um lado, atrás da liberdade. Do outro lado tem um cara da burguesia, que é o próprio pintor se colocando, mas ele não tava no dia E atrás dessa dele... batalha. Ele não tava nessa batalha. mas não tava de Mas se cartola colocou lá ali, dentro. Não, e muito menos de cartola, porque ele seria morto E rapidamente. gravatinha, né? Tá ali, E a gravatinha. mais Tá- ao tá pleno fundo ali. tem uma galera meio assim, trabalhador do campo e das fábricas. Esse cara atrás dele me parece um capanga, um Exato, guarda-costas, esse uma aqui? coisa assim, né? Porque É. eu tinha que Tem dar como um uma ar. faca ali, né? Essa não é uma obra da Revolução Francesa de 1789. Muita gente confunde. Essa é uma obra das revoluções da França do século XIX, entre 1830 e 1848. Só que a coisa mais importante desse quadro, depois dessa moça, que tá numa espécie de um triângulo ali no centro do quadro, é bem do lado de cá, ó. Tá vendo que ali tem um fumacê? Uma indústria? Uma igreja. Uma igreja? A igreja? Notre-Dame. Uau! A igreja de Nossa Senhora de Paris. Por que ele colocou essa igreja sob fumaça? Porque ele está mostrando que o novo tempo está vindo e a época da igreja católica, com o poder que ela tinha lá na França do século XIX, está acabando. Esse momento aqui é o momento chamado das revoluções liberais ou revoluções burguesas do século XIX. A França sempre foi um lugar tenso. Vocês estão vendo que está tendo de novo manifestações na França por Sim, vários sim. problemas? Porque a França, ela desenvolveu muito a sua cultura a preço de escravizar povos na África também. Basicamente próximo à escravidão. E tem um outro detalhe, essa bandeira da França, todo mundo fala, né? Aprende Revolução Francesa, fala liberdade, igualdade, fraternidade, azul, vermelho e branco. Essa bandeira só se torna oficial da França muito tempo depois. No século XIX mesmo. Então essa imagem é uma construção. Ela serve para mostrar que o francês, quando olha para essa obra, até o século XIX, começo do XX, quando um francês olhava para essa obra, ele falava, eu sou francês. Eu me identifico com a minha cultura. Patriotismo. É para dar uma noção de patriotismo. É um movimento chamado romantismo, né, que começa nos reinos alemães e depois vai para a França, e é para dar essa noção. Se você puder, por gentileza, voltar ao outro anterior a esse, aqui a gente tem o quê? Lavrador. Pra mim é um lavrador, mas ele sendo negro, eu não sei se remete à escravidão. Mas ele Remete tem boas, totalmente. ele É tem uma- boas exatamente. roupas. Não sei se eu tô Mas certa tá no meu trabalhando, pensamento. né? Ele tem boas roupas, mas ele tem uma coisa que é proibida a população negra ter Calçado. enquanto a escravidão existe. Calçado. Calçado. Se você olhar, tem a mesma temática da enxada É verdade. que tinha no outro quadro do Cândido, mostrando um vínculo com a terra. E uma das coisas mais simbólicas dessa obra, que também está no MASP, é que o homem está olhando para um lado Ele tá olhando pra e lá. o progresso do café está indo para outro, Porque o totalmente trem indo pra contrário. lá. Entendeu? Tá mostrando essa porque assim, nesse momento do Brasil, eu tô falando, é um quadro dos anos 30, 1930, né? Cidade acho que é 33, mais ou menos. Nesse momento, eu tenho que mostrar para a sociedade brasileira que a escravidão acabou, mas não terminou. O Cândido Portinari faz ele com os pés grossos e com as mãos gigantes para dar um caráter quase monstruoso, mostrando como o trabalho deforma a gente. Eu vejo esse quadro, eu lembro muito, por exemplo, meu pai foi Incrível, caminhoneiro gente. 30 anos. Ele tem problema nas articulações hoje, tem problema na coluna,
por conta do tanto que ele teve que trabalhar. Claro. Então isso acaba retratando. E ao mesmo tempo, indiretamente, o Cândido Portinari também está mostrando o desmatamento, porque olha ali, ó. Olha aquele Isso tronco parece decepado, tronco. entende? Tronco decepado. Então, assim, o que acontece? O quadro, ele diz muito mais. Se eu chegar e falar assim, não, tá falando da época do café, o fim do ciclo cafeicultor. O Brasil, até hoje, é uma grande fazenda para outros povos. Como a gente consegue alimentar o mundo e tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil? É isso, eu acho... Vocês entendem isso? Então, é um quadro que desperta esse aspecto. Exatamente. E quando você vê isso, quando você vê isso de perto, ganha um outro sentido. Você guarda pra vida inteira. Meu E tem um Deus, lance histórico lindo, né? também, de que os negros até então, eles eram muito pouco retratados com rosto. Exato. Era Não existe sempre rosto. uma espécie de árvore na paisagem, Sim. uma espécie de cadeira na Fazia paisagem. parte Era do só uma cenário. silhueta. Um objeto. Porque eles eram vistos como um objeto, coisa, como uma né? posse, Como né? Como posse. res. Então, e é justamente isso, porque Incrível, né? tem um outro quadro que tá na Pinacoteca, que é o Mestiço, que é o mesmo cara. O Cândido Portinari pintou o mesmo homem, só que de frente com os braços cruzados. Eu vi um vídeo. Então, Eu vi um vídeo no exatamente. Instagram de vocês, você falando sobre esse exatamente. quadro. Ele não é branco, ele não é negro e não é indígena. Ele é um pouco de cada Ele é uma um pouco dessas de cada etnias. um, né? Mostrando, dando a impressão que há uma democracia racial no Brasil, coisa que não há. Mas a ideia do modernismo em mostrar o retrato, isso foi extremamente importante, porque durante séculos eu só retratava as pessoas brancas e europeias. Então um quadro, e aí a gente vai fazendo essa viagem, entendeu? Eu não sei se tem mais um quadro aí, se o Murilo mandou, Tem não sei. mais um, eu acho Eu que nem tem mais lembro um. qual que é. Esse daí é um quadro que tá no MASP. Olha como o quadro mostra e esconde. Aqui não dá pra ver muito bem, mas esse Quem cara que é tá... o autor desse quadro? Esse autor é o Tiziano. Tiziano. É um autor que viveu nos reinos italianos e também viveu em algumas outras regiões da Europa. O mais importante desse quadro é quem ele tá retratando. O cara parece o Batman, todo de preto, meio dark, Verdade, assim, né? meio dark. Se você olhar pra mão dele, ele tá usando um anel. Que é um anel Sim, que não é indicador. qualquer um que compra. Esse anel no indicador quer dizer que ele é um cardeal. Acima dele, praticamente é só o Só Papa. o Papa. Esse cara aí, provavelmente, não é o caso dele, tá? Mas provavelmente ele ou outros cardeais torciam pro Papa morrer pra eles virarem o Papa. Mas o mais interessante é que esse homem tá ostentando, apesar de não parecer, isso é ostentação. Ele tá mostrando um livro, que provavelmente é a Bíblia. Ele tá com um anel na mão, bem pequenininho ali, mas é o ouro, provavelmente vindo da América. Ele tá usando uma roupinha muito específica de cardeal e é um cara rico. Imagina um cara milionário mostrando ali o luxo dele, uma Hilux. Não fala um carro milionário aí, não sei. Uma Tesla. BMW, Uma né? Um Porsche, carro. Eu sou sei lá. pobre, eu Tá não com uma conheço. Porsche. Mas ele tá falando que o importante não é aquilo ali. Não é toda essa posse. Esse cardeal é o cardeal Cristóforo Madruzo. Foi um dos caras mais importantes do século XVI para o XVII. Ele foi praticamente o dono da igreja, logo abaixo do Papa. Caramba. No mundo, eu tô falando, né? Mesmo sendo da Europa. O mais importante é o que ele tá mostrando ali, que parece estar em cima daquela bigorna de pedra, ó. eu não entendi muito bem o que É uma coisa que parece um relógio. Ele tá mostrando o tempo. Ele tá falando assim, ó, sou rico, poderoso, tenho tudo aos meus pés, mas o importante é o tempo. Que a gente marca no relógio, mas a gente não domina. Olha, O que tempo a incrível. gente administra. Que mensagem, hein? Você entendeu? Então, ao mesmo tempo que ele tá falando de um cara poderoso, o pintor, ele tá mostrando que o poder não é tudo. Cara, Só que é uma ironia, né? É uma ironia e também uma ambiguidade, porque é uma pessoa poderosa falando assim, ó, dinheiro não é importante. Né? É o que Tem muito, muito, mas né? é o que a gente sempre vê. Quem fala que dinheiro não é tudo porque É, muito quem dinheiro. vive com muito dinheiro. Mas Exatamente. veja que, assim, você nunca termina uma visita para um museu. Você sempre vai ver várias obras. Ah, esse é muito louco. Esse é muito Nossa, legal. tem muita esse- coisa acontecendo. É Tem só mais muito- esse? Eu não sei se tem mais. Acho que foi esse É. o último. Eu acho que esse é o último. Esse aqui eu vi você falando um pouquinho. Esse Esse aí... Tem muita tem coisa muita acontecendo informação Então. ali, né? negócio, eu não consigo. Não, esse daí é um quadrinho da época. Isso daí é muito louco, porque é uma cena muito maluca, porque isso daí é Hieronymus Bosch. Eu não sei se dá pra ampliar aí na Eu já imagem. vou falar nesse ator. Bosch, Mas o Hieronymus Bosch, ele gostava de Tem pintar uma todo mundo série. pelado. Gente... que fala sobre o Bosch, Sim. que ele cita o autor, que até por isso que É. E foi no dado esse primeiro nome pra semestre, ele. não sei se vocês vão lembrar, a gente teve uma atividade de uma obra que chamava Anal dos Loucos. É.
Lembro. Que era o barco Foi dos mesmo, o loucos, barco dos navio. loucos. Que levava o pessoal Nossa, que incrível. Que embora. é Tem dele uma Dele coruja em sociedade. cima, né? Tem uma coruja, tem um bobo da corte de Gente, costa. é muito louca. Foi A Thiago, coruja né, que é levou coruja aquela- porque fala Foi. da razão. Mas Gente, num que barco de incrível. loucos, a razão não é vista. A razão uma vez. E o Hieronymus Bosch, ele faz umas coisas meio doidas porque ele tá mostrando os medos da época. Olha que ele incrível. fica- Quais são os nossos medos hoje, por exemplo? Meu Todo mundo Deus, ficou Nossa, com não medo. Tem Não tanta consigo. coisa. Não pagar né? boleto. Não ter né? dinheiro, Fantasma não do ter comunismo. saúde. É. não- Ali tem uma bruxa, ó, que era o medo da época. Esse quadro tem praticamente a idade da invasão dos europeus no Brasil. É um quadro de 1500 e 1510. E aí, quando você olha para esse quadro de perto, você vai ver que tem um monte de figurinhas de seres humanos, metade Parecem animais. ratos, os barcos são meio não tô peixes. entendendo essa Nossa. cena Não é aqui. para entender, Não exatamente. mesmo. É loucuragem. Eu tô certo, tipo então. isso. Mas sabe por quê? Se eu tô certo, então. Se você olhar, qual que é a parte mais importante que vocês Peixe acham do parece quadro? barco. A parte eu que acho que o central ali, aquelas pessoas ali que eu não Isso aqui? consigo Mais entender. importante? Que estão ali na mesa? Mais importante, mais você diz? importante Pelo menos isso. é o que chama mais atenção. Olha, né? Eu não sei. é assim, apesar da muvuca da mesa, o que tá me chamando muita atenção é isso aqui, ó. Eu não sei o que Fogo? que é, se é fogo, é o fogo, É, né? porque ele tá falando dos medos da época, de incêndio, uma época que tudo é feito de madeira. Aqui você vê um cavaleiro com armaduras negras chegando, Sim. né? Provavelmente Então, a morte. A você não morte. sabe o que Nossa, é. Tem um verdade. negócio Aqui ali tem no uma fundo bruxa. que eu Uma acho que é um- bruxa. Que, né, O que tá ali no fundo? Acho é que ela uma percebeu. igreja? Será? Ah. Não sei se é. isso Tem um aqui. carinha ali, ó. É. Olha esse carinha. Aonde, gente? Ali na Lá porta. no pontinho, ó. É que aqui não tá dando pra ver porque tá escuro, mas tem uma cruz aqui Ah, Ele tá escondidinho e aí um dentro. homem aqui tem rezando. um homem rezando Ah, então ali. é uma igreja mesmo. É uma Mas- mensagem, exato. É um monge da Igreja Católica, na época do surgimento da Igreja Católica, mas é um quadro do século XVI, que é um cara chamado Santo Antão, Santo Antão. que ele tá vendo todo mundo no pecado, lá fora, tá todo mundo na balada, tá todo mundo na rave, né? Tá todo mundo curtindo na Baixa Augusta. Tá todo mundo chapado. Todo mundo louco. Muitos dizem. Tem uma galera que fala que o Hieronymus Bosch ele fazia uso de algumas substâncias da época mesmo. É, olhando esse Porque quadro, eu os imagino. quadros dele. Olhando esse quadro, É, é pra mas- suspeitar, né? Não é, o pessoal Desconfiei, fala. desconfiei. Até porque era muito comum a pessoa comer um cogumelozinho na época e ter alterações psíquicas, era bem normal. Doidão. E também o fato de ter fome, por exemplo, e beber uma bebida muito forte, na época alterava também. Caramba. Mas aqui o que a gente vê é o Santo Antão, que foi um dos fundadores de um mosteiro, lá no começo da Igreja Católica, quando nem ele chamava Igreja Católica ainda, ele fundou um mosteiro lá no Monte Sinai, que é um mosteiro que virou um mosteiro para Santa Catarina. Né? É um mosteiro que fica ali no Egito. E o Sinai é uma região sagrada para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos. Então é um lugar de treta. E tá no Egito. Nossa! Então imagina, um É lugar treta. sagrado para as três religiões, mas tá fora dessas É, três religiões. Muçulmano, Meio Os, tretado. os judeus, judeus, os, Muçulmano. os cristãos, Os né? cristãos. E os muçulmanos, o Gente. povo do Islã. Então aqui é legal, porque esse quadro ele tá retratando o medo. Porque esse quadro se chama As Tentações de Santo Antão. É um quadro brincando também com uma certa noção de hipocrisia. Por quê? Porque os religiosos da Idade Média, eles não eram tão religiosos, né? A gente tem a imagem de diversos papas que se casavam, tinham filhos, mas não podia vir a público isso, né? Caramba. Ah, mas aí o que acontece? Esse Santo Antão é considerado um dos primeiros monges, um dos primeiros eremitas que se distanciou, foi viver no deserto. E ele tá vendo todo o pecado e ele vive, diferentemente daquela mesa que tá cheia de coisa, comida, bebida, Ai. mulher pelada, tudo ali, ó. Tem um homenzinho, inclusive, virando um rato ou um Já porco. nem vi essa mulher né? pelada. E ele faz o contrário disso. O quadro tá mostrando uma oposição entre o sagrado e o profano. Entendeu? Mas quando você olha isso de perto, é fantástico. Isso tá no MASP. Opa, desculpa. Gente, que incrível. Isso tá no MASP, você tem noção E disso? é legal refletir sobre os medos da época e os medos que a gente É. sente hoje. A né? gente não tem medo do fim do mundo hoje? A gente tem. Não é igual o deles. É, Na época- de vez em quando surge aí, né? De O vez em último foi quando. 2012, né? Então, mas que todo- surgiu. Ai, dá todo ano, medinho, né? dá medinho, Mas- dá medinho. Pensa, por exemplo, assim, quando surgiu a questão da pandemia e depois quando surgiu a guerra na Ucrânia. Sim, contra a verdade. Rússia. Sim, verdade. A gente ficou com medo a gente do ficou fim do com medo, mundo. sim. Só que Ficou o com medo de nosso estourar medo... uma guerra. Uma a gente tem bomba. medo de uma Terceira explosão guerra, nuclear. Eles Exatamente. tinham medo do incêndio porque todas as casas eram de madeira. Uhum. Né? Olha Se você só. pega, por exemplo, pessoas que moram perto de regiões onde tem rio e alaga, Elas têm medo. elas têm Esse medo é o da padrão da enchente. Então, ele está especificando um tipo de medo. Isso vai ser, inclusive, importante para um cara chamado Michel Foucault,
Porque tem uma outra versão desse mesmo quadro pelo mesmo artista, e o Michel Foucault, que é um filósofo do século XX, ele viu essa obra e escreveu uma obra chamada História da Loucura, inspirada nisso aí, porque tá todo mundo doido ali. Ah, tá. Tá todo mundo ali, História da triloco de L, né? Triloco de Kogu, A loucura Michael é o Douglas. marco desse autor. Exatamente. Não, e ele tem, né? Do Ele Bosch. tem o Jardim das Delícias Terrenas. Nossa, Que é um esse é muito louco. pancadão, é uma rave, tá todo mundo pelado, todo mundo se pegando. Gente, É e incrível. tem aqui no Brasil essa? Esse não tá no essa Brasil, não tá. esse tá no Museu do Prado, na Espanha. Tá na Espanha. É, quando o Parla crescer um pouquinho mais, a gente leva vocês vai. pra lá. Ô, gente, Opa, vai. não- E o Anonymous Bosch é incrível. esse cara é Olha, muito mas doido. a gente, por enquanto, a gente se contentem aqui no Ah, MASP. vamos, gente, vamos lá no no MASP, vai ser legal, na Pinacoteca. MASP, Arena. Pinacoteca. A gente tem Não, que- porque essas coisas elas Obrigado, viu? conversam. Obrigado Obrigada, por fazer gente. essa gentileza aí. Essas coisas elas conversam, como a gente já disse aqui, que elas não se separam. Por exemplo, a arte a gente viu na faculdade, a gente não fala direto sobre o Édipo. É Né? verdade. O complexo de A gente Édipo fala famoso, muito, sim. exatamente. É uma história, É uma história, né? né? Uma tragédia. E, inclusive, a gente vai fazer um vídeo, né? Sobre o Édipo, contando a história do A Édipo. gente vai explicar o Édipo, tentando tornar ele mais plausível, né? É complexa a história do Édipo? Não, é tranquila, só que tem É um rapaz pegação, né? Que mata Tem o pai, É pegação. um pai casa que com a mãe. é um garoto que mata o pai e E casa fica com a mãe. É. Caramba, olha só. Basicamente isso. Que incrível. Meninos, a gente falou um pouquinho, mas acho que depois é tanto assunto, né? Ah, A vai gente- se misturando, né? Ai, Puxando. delícia. A gente é meio Não, TDAH, mas o a papo gente tá vai- uma delícia, tá Ótimo. uma delícia, sério. Queria morar nessa Eu conversa. também, queria ficar aqui o resto da vida. Mas fala mais um pouquinho do curso. Você começou a falar, e aí acho que é legal a gente falar pra galera que tá assistindo, a gente divulgar um pouco mais o curso que vocês vão lançar. Como que vai ser isso? Vai ser eu não sei se curso é o nome, se a gente vai pôr de aulões, eu porque acho que é assim, aulões, ele é né? perpétuo, sabe? Ah, legal. Ah, é tipo um é uma clube de assinatura. assinatura. É um clube de assinatura, Sim. porque assim, os assuntos não se esgotam, né? A gente, por exemplo... É, mas legal falar clube de assinatura. eu acho Né? que vou Tá na- adotar. e tá na Nosso moda clube também. de assinatura. Legal. Porque ele é perpétuo, Tá moda. né? Uma vez que as obras não se esgotam. Nossa, que incrível. E a gente vai aprimorando o olhar sobre as coisas que vão estar acontecendo. Legal. isso é Né? muito Por exemplo, bacana. a gente tá vendo hoje o filme da Barbie. Pô, o filme da Barbie tem muita coisa pra gente falar. Sério? É umas mesmo? polêmicas. Opa, Muito claro. polêmico. É? A gente tem o Oppenheimer também. Nossa, Oppenheimer eu vou assistir amanhã, eu não vi ainda. Quero Depois você assistir fala. Oppenheimer também. do Christopher Nolan, Então, nossa. todas essas coisas a Gente, gente quanto vai assunto trazer interessante. semanalmente lá nos aulões e cê- falando de uma forma profunda Legal. sobre as E coisas. vocês vão sabe? falar de filme, A gente vai falar de tudo lá. De filme, de arte, de história da arte, de filosofia, de mitologia. Nossa, que legal. É porque vai assim, ser muito o primeiro Dá um módulo... spoiler aí do Não, da tranquilo, Barbie. o primeiro módulo... Fiquei curiosa. Não, eu vou falar então um pouquinho. Eu não vi ainda o da Barbie, eu vou ver na segunda-feira Eu ou na também não. terça. Dá uma situação Mas Mas a o- Barbie, ela é muito mítica, assim, pela história dela. Quantos anos ela tá aí, né? Já pega por uma famosa coisa. e nunca perde o posto dela, né? Quantas mulheres se sacrificaram para atingir um padrão de beleza estético Barbie. como o da Barbie? Exatamente. É uma problematização, né? Eu não quero ser o cara chatão aqui que fica dando palestra sobre tudo, mas por que eu tô falando isso? Porque se é uma obra, se está no tempo e se está levantando questionamento, pode ser analisado. Filosofia não quer dizer qualquer coisa, mas filosofia pode lançar o olhar sobre quase qualquer coisa. Tá? Então, o que acontece, por exemplo, nas nossas aulas, nas nossas conversas, é que não é uma aula porque ela não é quadrada, mas ela tem método ao mesmo tempo. Legal. Mas basicamente a gente quer falar o quê? A gente quer trazer um fio condutor e mostrar que a arte não é só a arte. A gente não tá falando só de uma obra de arte. A gente vai falar... Não, é Não precisa puro ser- entretenimento, né? É que não sim. precisa ser chato e coxinha também, sabe? tem Também, quadro, exato. tem quadro que você vê, por exemplo, tem quadro que você vê que influenciou cineasta. Com certeza. Se você pegar, por exemplo, claro. o estilo do Francis Ford Coppola, que fez O Poderoso Chefão. Sim. Aquela cor alaranjada, aquela cor meio amarela do primeiro filme e do segundo filme, contando a história do Poderoso Chefão, né, a ascensão. Você sabe qual que é você sabe qual que é o enredo do Poderoso Chefão? Não é um filme de máfia. Eu nunca assisti, Não. mas eu sempre Assistam. vi como Não é um filme de máfia. É muito bom. Ah, É não? um filme de transição de poder. A raiz da história é um filme de alguém que tá passando poder para outra pessoa. Que incrível. E é inspirado numa peça do Shakespeare, que é o Rei Lear.
E também é inspirado em Édipo Rei. Que incrível. Então, assim, quando você vai vendo, você vai... Porque, assim... A arte transformando arte. A ideia é a gente ir montando tijolinho por tijolinho e depois ir derrubando. É assim que a gente trabalha, né? É uma palavra meio mal utilizada hoje, mas a palavra é a desconstrução. Né? A ideia é a gente criar, falar para a pessoa, ó, a arte é determinada coisa, você percebe tal coisa, mas isso aqui tá falando de outra coisa. Entende? Por exemplo, você pega o Poderoso Chefão, não é só uma obra de cinema. É uma obra que ganhou status de obra de arte, né? Não que o cinema não seja arte, porque ele também é. Mas ele levanta uma percepção sobre a vida. Pô, depois que você vê Poderoso Chefão, eu falava pros meus alunos, né? Depois que você assistir Poderoso Chefão, você vai entender um pouco sobre a vida. Porque é um dos roteiros mais perfeitos. Nossa. Tem erros, tem furos, tem já probleminhas. Fiquei com vontade de assistir. Você entendeu? E a cor que você vê lá no Poderoso Chefão... Já viu, Márcio? Já viu? Poderoso Chefão? Ah, então é dever de casa. Então, Hein? por quê? nunca Saímos assisti todos também. com dever de casa. Não tem prova, mas tem dever. A cor que você vê no Poderoso Chefão, ela foi colocada ali propositalmente pra você sentir saudade de uma época que você não viveu. A cantada do Neymar. Ele assistiu o Poderoso Chefão. Então, e vai mais uma coisa. Muito bom. Você já percebeu? Vou pegar uma série mais atual, que não é tão atual. Breaking Bad. Nossa, Família Soprano. Essa é clássica. Peaky Breaking Bad, Blinders. amo. Peaky Blinders seria uma versão atualizada do Poderoso Chefão. Você já percebeu que você torce pros criminosos? La Casa de Papel também. Na Casa de Papel. A gente torce, Isso é um a gente propósito. ama, A gente torce. Se você assiste o Poderoso Chefão, eu indico muito, é um pouco longo, mas se você assistir o 1 e o 2, você vai entender que o diretor, ele pensou num estilo de câmera ali, de um estilo de filmagem, uma cor específica, que é uma cor inspirada nas obras do Rembrandt. Olha, Tem uma que luz, incrível. né? Aí eu vou parar, que senão eu falo demais. Não, manda tem uma luz. Fala. assim. Tem uma Não luz para, não. que corta na diagonal. Tem uma luz que corta na diagonal. Isso é feito nos quadros do Rembrandt. Todo quadro do Rembrandt tem isso, quase. Tem uma luz que corta na diagonal e tem um tom amarelado, que é a famosa luz Rembrandt, que foi tão importante para a história da arte que virou uma característica para a história da fotografia. Que incrível. Você vê na Deus, fotografia, tem um tipo de fotografia que você faz Chama chamado luz luz Rembrandt. Sabe quando tá... Eu vou Linda. pegar uma outra referência. Já viram Dragon Ball Z, né? Dragon Ball Z, já viu? É da Quando- minha época. Eu sou um pouquinho Quando ele mais vira antiga. Super Saiyajin. Assim, eu sou da época dos Cavaleiros do Zodíaco. Também. Quando ele vira Super Sei Saiyajin. todos, eu sei. Entrega a idade agora, mas eu já passei. É ela porque... tranquilo. Não, então, é porque tem uma luz que eles fazem no mangá, que é uma luz que rebate no olho e ela forma um triangulinho aqui. Ah, sim, isso eu já vi. Essa imagem é a luz Rembrandt. É Feita por um mesmo? cara no século... Esse estilo de mostrar foi feito por um cara no século Dragon XVII. Ball, gente. E aparece no Dragon Ball. Parece um Dragon Ball. Que incrível. Não, isso é infinito. As coisas se gente. repetem muito. O Rei Leão, o Homem do Norte. O Rei Leão é a história do Hamlet. do Hamlet. É? É a história do Hamlet, gente. É um garoto... Um irmão mata o rei, né? E irmão aí do o rei mata o príncipe rei. foge. E depois o príncipe volta e toma o trono. O que é Só a que no história do Rei Rei Leão... Leão? O Só que Homem no do Rei Norte. Leão... Só que no Rei Leão o leão vira vegano, né? Ele fica o tempo vegano, aí ele retorna, né? Fica o tempo Nada vegano. contra os veganos, nada contra. É que um leão Não, mas pegando... é engraçado. Entendeu? Mas a ideia ali e é cuidado por um casal homoafetivo, a galera brinca, né? verdade. Porque o Timão e Pumba tava verdade. tirando uma onda com isso. É verdade. Mas o que acontece? A obra, ela nunca esgota, porque no limite a gente tá contando as mesmas histórias desde milhares de anos atrás. Exatamente. Gente, Você pega a incrível isso. Bíblia, com todo o respeito, né? E também com a falta Sim. de respeito que eu vou usar agora. Mas você pega a Bíblia, Não, melhor. as imensas histórias que tem ali são extremamente importantes. Tá falando de um povo, mas ali é tudo fofoca de família. É irmão brigando com o irmão. Não é? Mas não é. Nossa, vai ser É irmã brigando com o irmão. A galera já odeia a gente na internet. Mas não, mas o interessante é isso, assim, sabe? Eu dou um curso de leitura da Bíblia, leitura literária. Essa forma de ver. E assim, engraçado. mas ó, se você pega, por exemplo, o ódio, vocês fazem psicologia. O ódio entre irmãos. Se você tiver que analisar o ódio entre irmãos, você vai lá na Bíblia, Caim Tem e lá, Abel, tem lá. Sim, já tem um Tem. histórico. Lúcifer e Miguel,
É verdade. Esaú e Jacó. Você vai pegar lá. Tá na Então, as Bíblia. estruturas. Tem a mãe, na Bíblia tem a mãe que gosta do filho mais novo e o pai que gosta do filho mais velho. Você não passa por isso na sua família? Passo, minha mãe gosta muito mais do meu irmão. Ah lá, viu só? Minha mãe, Viu só? minha mãe gosta mais do meu irmão também. Mas Pode deixar registrado aqui, ó, eles vão assistir. Acho que todo mundo tem isso. Mas Não é só eu, Toda não, a tá família vendo? tem isso. Sim, mas é que a Bíblia é uma fonte inesgotável. Se eu mostrasse pra vocês, é que não dá tempo de falar agora, óbvio, mas se a gente fosse sentar aqui pra falar da quantidade de filme que nada mais é que um roteirinho da Bíblia, nossa, vocês... É Games of verdade. Thrones. Games of Thrones, vocês assistiram isso daí? Assisti. Games Eu of não Thrones? assisti. É basicamente a história do rei Davi, contada por vários pontos de vista. A história do rei Gente, que Davi, eu incrível. acho a história do rei Davi mais interessante que Gente. Games of Thrones. Ah, eu também. Mas Eu- aí vai dar eu- briga, eu mas aí acho vai a dar briga. história- Ele gosta de Games of Thrones, eu não Não, assisti. eu gostei. Eu ouvi É. a história de Davi, assim, o meu pai falava muito da Bíblia, né? Quando, Sim. quando era criança, assim. Mas eu ouvi pela perspectiva de um neurocientista, ele contando a história, Imagina que gente. incrível. É Imagina que incrível. É muito legal. Eu fiquei mais apaixonada ainda pela história do rei Davi, ouvindo por essa perspectiva. Foi muito bonita, assim, a forma como ele contou. Mas é uma história muito incrível, né? E é aquela coisa assim, sabe? O rei Davi, ele tem toda uma história que sobe até chegar ao poder e tal. E quando ele tá no auge do poder, é o momento que ele cai. E a casa dele, a família dele também cai. Cara, É incrível, que é a história de uma tragédia. nossa, E é muito verdade. bem construída, né? Por isso que eu acho fundamental ler a Bíblia, assim. Mesmo eu tirei uma onda, mas é História, fundamental. né? É história, a Bíblia é história. E a gente tá com ideia de pôr também, né? Uma leitura... Eu queria fazer um curso, assim, leitura da Bíblia só para ateus. Mas acho que, eu não sei se... eu não sei se vai ser cancelado, entende? Assim, Eu acho que pode dar problema, realmente, mas que eu fiquei curiosa. Mas eu uma gostaria. forma literária dá pra gente... Gente, muito Mas bom. conta, não fala que é da Bíblia. Conta Você é muito inventa, fora muda da o nome dos caixa, né? personagens. Ele é É ótimo. uma ideia, Não, uma mas provocação. Ele mas muda é os uma... lugares. Não, mas é uma tentativa, Mas entende? dá uma curiosidade. Claro. Só claro. o título Mas já sabe deu por quê? curiosidade. Porque ler Né? a Bíblia, eu gosto pra quem muito. não é ateu. Ler a Bíblia é uma coisa extremamente interessante, cara. Eu acho fantástico. Não, Tô lá. tem muita história ali. E, meu, é né? o Pra quem primeiro gosta de história. contato... É o primeiro contato de muita gente com o livro. Sim. Verdade. É verdade. É o livro mais verdade. vendido do mundo. Não é talvez o mais lido. Ou às vezes é lido errado. Né? Mas É lido, é interpretado, não é lido. Mas é o Mas mais é o livro mais Ele tá vendido do mundo. disponível em toda casa, toda É. criança vai lá e pega. O que tá todo lugar disponível, Exatamente, né? todo É o lugar livro Eu mais adorava, na vendido. minha casa tinha uma Bíblia ilustrada. Então E era tinha aberta, os, né? Os quadrinhos, assim, com ficava os aberta, desenhos. né? Contando. Eu lembro, eu sou até meio chocada, porque a cena do dilúvio me chocava muito. Eu falava, gente do céu, mas isso aqui é Como, ilustrado. né? É pra criança esse negócio? Eu falava, Você sabe, assim, você me sabe que o chocava. dilúvio não tá só na Bíblia, né? conta aí Tem pra nós. histórias conta. do Agora louco, gente. Não, conta, pelo né? amor de Deus. Vou até é. pegar Não, Juju conta, pra conta. escrever Tem os sobre. contos Vou pegar de... uma também. Tem os contos de Gilgamesh, que também tem dilúvio. Tem diversas tradições do norte da África, que são mais antigas que a própria cultura judaica, que também tem dilúvio. No hinduísmo, tem um período de dilúvio também. Na cultura nórdica, quase todas as culturas. Na China também tem uma lenda, que é bem antiga, acho que ela data de 26 a.C., 26 séculos. Né? Tá. 26 mil anos antes de Cristo. O Egito também. Então, assim, acho que vocês vão estudar, ou já viram isso. Tem um tal de Carl Jung, né? Oh. Que ele fala dos arquétipos. Sim. O Carl Jung, ele tenta falar ali na questão dos arquétipos que a história da humanidade carrega características comuns. A história de um Deus que se sacrifica pelos seres humanos, a história de uma mãe que luta pelo seu filho, a história do dilúvio, a história do fim do mundo. Isso é comum em quase todas as culturas. É, realmente. verdade. Quase todas as culturas. Até as histórias que a gente vê hoje, por exemplo, da Marvel. É a Marvel que é mais famosa? Não sei. É a Marvel. É, Marvel é, DC. é, a eu Marvel também- e a DC. DC, É que eu não Marvel. acompanho, não é por preconceito, é que não Eu dá também, tempo. eu não... É porque não é muito Eu minha sou praia. do time Marvel, eu gosto Então, mais da Marvel. mas a maior parte das histórias dos super-heróis é basicamente isso, entende? Você pega, por exemplo, Batman, ele tá tratando do quê? De um medo infantil. Perdeu os pais. De perder os pais, é o medo da perda. Porque quando você perde os pais, você perde a ingenuidade e a inocência. E perder os pais é o momento em que você realmente ficou adulto. Olha só. Porque você vê que antes de você não que tem mais amadurecer. ninguém. Exato, tem que amadurecer. Entendeu? Na Você marra. se torna Verdade. referência. Então, são símbolos.
São simples. Mas o Batman é um playboy safado que combate o crime. Né? Ele podia combater o crime criando cenário. Ele podia criar escola e tal, né? Mas enfim. Gente, olha, eu acho que falar de filme dá um podcast só desse Nossa, tema. a né? gente pode marcar um outro dia só pra filme, né? Só Porque pra filme, filme, né, gente? O que Não. vocês curtem de filme, assim? O que vocês mais assistem? De um tudo. Nossa. Ele é mais cabeça aberta, eu sou... Você é mais chato? Não é que eu sou chato, é que eu gosto bastante de filme cult, mas eu detesto ser cinéfilo. Sabe, aquela coisa assim, eu sou paulistano, cinéfilo, sabe? Essa coisa. Não, eu gosto mais do choque de cultura, falando de cinema. Que é uns caras Vocês do humor. conhecem o Choque de Cultura? Nossa, Vocês procurem, é genial, é genial. Veja o que eles fizeram É no da YouTube Barbie. que tem. Choque de cultura, muito Vou louco. procurar. Mas legal falar de cinema, de falar dos filmes que a gente gosta, fala do cineclube que a gente faz. Lá em Jundiaí eu faço um cineclube uma sexta por mês, na biblioteca de Jundiaí. Gratuito. E eu vou gratuito, de grátis. E Vai começar a o cobrar próximo... isso aí. Não, mas é pra todo mundo Esse é no mesmo. amor mesmo, né? Esse é no O amor. próximo eu vou passar um filme do Alfred Hitchcock, que é o Festim Diabólico. Bem leve, né? É bem leve, mas é clubinho muito dele. bom. Bom, O que acontece é se passa o filme e depois tem um debate Faz o sobre debate. filme. Porque aí assistir o filme, todo mundo vai. E melhor ainda quando é de graça, né? Porque você vai e tal. E eu passo uns filmes cults, meio clássicos, assim, pra mostrar pra galera que existem outros cinemas também, né? Que eu acho que tem que ter espaço pra todo mundo. lógico. Pessoa que vai ver o Velozes e Furiosos não é inferior a quem vai ver o Festim Diabólico. Não tem essa. Entendeu? São propostas diferentes. Não adianta você querer comer uma feijoada, né? Na madrugada e depois ir trabalhar, entendeu? Exatamente. Até dá pra fazer, tem o Bar do Estadão pra isso, né? Até Mas você dá pra entende? fazer, São fica bom. propostas, assim, Porque às vezes a galera vende as coisas cultas com esse ar de superioridade, e aí vira um lixo, meu, porque verdade. perde a graça. Sim, Perde a graça. verdade. Meu, ninguém Exatamente. quer ir ao MASP se a gente fala assim, ó, o MASP é uma obra tal. Exatamente. Tal. Não, mano. Chato. Eu acho que inclusive essa é a proposta de vocês, né? Humanizar e democratizar. Humanizar e democratizar a arte. Que é Exatamente. exatamente isso, deixar a coisa mais viva. Porque muitas pessoas não querem ir ao museu justamente pelo que a gente falou no começo do Você podcast. acha que é porque velório? você chega Parece lá e você fica, velório, né? sim. Aquele silêncio. Não, e que você não entende nada Vendo também, coisa, né? não Isso entendi que eu ia nada, falar, e as não entender pessoas nada. olham e não entendem. Não Então, entende. às vezes... Com essa sua explicação aqui, sem essa sua explicação, assim, você vê a obra de uma ótica totalmente diferente. Ah, sim. É muito diferente É, você e a ir para uma gente- visita guiada para ver uma Claro. obra de arte. É incrível. E E a gente gente viu- entende a visão do autor também, que é né? o mais Porque legal. a gente não entende hoje, na nossa época, o que ele pensava, né? Sim, e a gente faz roteiros também. Então, assim, o roteiro que a gente desenha para um grupo, ele vem contando uma história, assim. Então, não é desligado, que nem a gente fez aqui, conta uma legal, obra, legal muda até para pra falar outra da obra. visita. Direitinho. Elas vão conversando entre si, e aí a gente também faz um serviço de visitas individuais, onde a pessoa entra em contato com a gente, Olha, fala que pra gente legal. o que ela quer, e aí a gente Olha, estuda o isso é legal roteiro, saber. monta, e aí a gente leva a pessoa. A gente levou uma família esses dias que a mãe queria levar as crianças. Então, Nossa, foi incrível, foi incrível. A mãe veio, não por nossa causa só, né? Mas ela veio de São Luís do Maranhão, ela estava em São Paulo. Nossa, meu Deus. Que Ela incrível. era o último dia dela lá São e ela Luís queria é mostrar incrível. para as filhas, sobretudo para as duas filhas, porque as duas filhas desenham. Ah, As meninas uau. saíram de lá em estado de graça. Eu fui Que falando. lindo. Porque você viu que eu não falei tanto das técnicas, né? não é. Mas assim, por exemplo, quando a gente faz uma visita mais demorada, né, de 3 horas, eu falo das técnicas. E aí eu vou especificando. Para quem vai pro desenho, a gente trouxe o Marcelo Kimura, né? A gente levou um designer famoso pra caramba que entrou em contato com a gente. Ele levou 2 alunos lá. E, quando você fala com o artista, eles É perceberam diferente. coisas que eu não percebia Que na obra. incrível. Porque eles Meu, têm e a que visão. foi um outro troca, olhar, né? Foi um Nossa, outro olhar. um outro Ele olhar. falou, olha isso aqui e tal, esse degradê é difícil de fazer e tal. Enfim. Incrível. O lance do triângulo é uma na Luz troca. Rembrandt, que foi ele que foi a falou. Luz Rembrandt, foi ele que me passou. É Foi o Marcelo mesmo. Kimura, exatamente. E assim, não importa o quanto a gente aprende, a gente sempre tem que aprender mais. Ah, sim. É inesgotável. No fim das contas, a gente ainda tá aprimorando o nosso olhar também. Sim. A cada visita, a cada pergunta que recebe, a cada observação. É uma troca, né? É isso que eu ia Você- falar. exatamente, é uma Vocês também aprendem, vocês não ensinam só, né? Nossa, Ah, não, cara, aprende que é sempre. massa.
Gente, Muito legal. Ô, Hildon, fala pra gente dos seus livros que você trouxe aqui. Manda aí. Bom, além de tudo isso daí, eu tento ser escritor. Fracasso muito bem na missão, né? Porque eu já publiquei, então tá publicado. Já quero ler. Aqui eu tenho um livro. Mostra Não, pra câmera não são os aqui, meus só pra- primeiros, tá? É onde que eu mostro? Aqui? Aqui. Não são os meus primeiros, mas enfim, tá no plástico, vai dar um pouquinho de reflexo. Eu trouxe pra vocês mesmo. Ai, que Esse bom. aqui é um livro de crônicas, brincando com a cidade de Jundiaí, né? Contos, crônicas, Nossa. e é um pouco misturado isso. Anacrônicas de Jundiaí. Nota que a palavra Jundiaí também tá escrita errada. Tá aparecendo. Tá escrita do modo antigo. É, com Aí. HY. E... Porque o plástico estoura um pouco. História. Não, mas pode abrir se quiser, pra vocês. Não, mas dá pra ver, dá pra ver. E aí, assim, aqui basicamente eu tiro um sarro da minha cidade, falo mal dos meus amigos. E dá super certo, porque meus amigos leram, gostaram e odiaram, então deu certo. A gente vai amar. Então você cumpriu com o Sim. objetivo. Eu tô se tudo der errado, eu vou publicar o segundo volume, né? Que é um projeto. É sério. Tudo errado. Não, que vai dar errado. Pô, filósofo, escritor, visita em museu, pô, é fracasso na certa. Eu amei o busão amarelo, É né? um fracasso bem sucedido, claro, mas é um fracasso. Eu amei o busão amarelo, é muito Então, Jundiaí. a gente Muito deu um. Jundiaí. Eu vou, Jundiaí. pode abrir, é pra vocês mesmo, eu trouxe pra vocês. Abrir. Pode abrir. Vou abrir. Eu quis dar uma impressão, assim, de uma coisa no passado, mas também no futuro. E aí tem uns pombos levando. E esse busão, se eu não me engano, tá escrito inferno pra onde ele vai, né? que é quase toda a cidade de Jundiaí também. E aí o que acontece? Essa capa foi a junção de 4 artistas, porque foi um fotógrafo que me deu a imagem. Aí teve uma galera que tinha pichado a Ponte Torta, que é um símbolo da cidade. Foi Sim. polêmico. E tem a arte gráfica de um artista, que é o Podre Flores, amigo meu. E aí tem aí os contos, Podre são curtinhos. Flores. Podre Flores. Eu só me junto Ele com é- gente Até ruim das te falar, ideias. E aí o que acontece? Aí é a obra, né? O primeiro volume, eu quero fazer 15 volumes desse. Quero Não vou ver. viver pra fazer tudo isso. Caraca. Esse é o primeiro. Tô terminando o segundo. Ah, eu quero Conta ler. pra gente a história da Ponte Torta. A Ponte Qual que é? Torta, na verdade, era um aparelho que servia para levar uns produtos da parte baixa da cidade para cima. Alguns, inclusive, ninguém De sabe burro, as né? datas, né? Mas era para levar de mula ou de burro, era uma passagem. Ninguém sabe ao certo se também serviu a levar as pessoas, os negros escravizados. E aí essa Ponte Torta acabou ficando ali, né? Virou patrimônio da cidade. Como eu falei para vocês, eu brinco que é o Arco do Triunfo, só que faltou o triunfo. Só tem o arco, né? Porque ali por baixo passa um rio Bosteiro. A gente tira muito Entendeu? sarro, porque assim, é um ponto turístico da Que não cidade. liga a lugar nenhum, né? Que não faz nada, né? É, Ele não- tá ali, não... Na geografia o pessoal Acontece chama nada. isso de rugosidade, porque não tem mais função, ninguém sabe a função ao certo. É feio. Ninguém sabe quando foi feito, é feio pra caramba, mas é tombado. Aí você fala pra jundiaense que é feio, nossa. E meus pais, eles namoravam ali perto. Quando meu pai veio pra Jundiaí, e a minha mãe morava já em Jundiaí, né? Que ambos não são de Jundiaí. Eles namoravam ali perto. Quero ler. Então, olha no que deu, né? Olha o estrago que deu, né? Eles Sim. namorarem ali. Que barato. Não namoravam na ponte, Na né? ponte. Que não dava. É. E aí, esse daí é um outro volume que tem 2 formatos. Ele tem o formato... Pode abrir também, eu trouxe pra adoro. vocês. Abre e põe na Como que é o nome? É Haikerouakais. Eu gosto da pessoa Gente, tentando falar isso. né? É muito É, legal. eu falei Deixa eu certo? tentar falar Exato. também. Tenta falar. Haikerouakais. Porque Haikerouakais. tem o nome de um escritor aí que eu gosto muito no meio do nome aí, né? Que é Quem? Kerouac. Jack Kerouac. É um escritor da geração beat e tal. E aí eu fiz uns haikais. Haikai é... Na verdade, o haikai é um poema oriental. Que fala sobre a Olha natureza, só. um poema super bonito. Só que, meu, eu não vivo no meio da floresta, eu vivo no meio do lixão, do espaço urbano, né? Então eu fui falar de coisas assim, de moradores de rua, Nossa. de vida mesmo. Assim, Tá eu fui mais falar das próximos coisas. de você, né? A ideia foi trazer uns haikais mais para um estilo nosso. É a capa mostrar também aqui. do Podre Flores. E tem essa outra versão que é pequenininha, ó, que é a versão fragmentada. É o mesmo livro, Olha que legal, deixa eu só ver. que numa outra versão. Olha que legal. E aí o nome, Esse Hildon é de Vidal de bolso. Melo. E forma aí... Peraí, mas se juntar todos forma o livro? É isso? Exato. Ah, jura? Essa é a versão Olha fatiada. isso. Gente, que Exatamente. incrível. Que ideia. Hiker ou Akai. Na verdade, foi porque o livro ia sair muito caro. Eu Nossa, falei, gente, vamos que fatiar? incrível. Parcelar em 4. Eu falei pro editor, vamos fatiar, vamos dividir. E você Aí- vende separadinho pra sair barato pro aí leitor depende, também. né? Quando Nossa, a muito pessoa... bom isso. Quando eu não vou com a cara da pessoa, eu vendo a R$25 cada um. Não, tô brincando. Mas dá pra vender separado, porque a pessoa pode ter um Nossa, tira-gosto que literário, né? legal.
e pode vender tudo junto. Dá pra mostrar ali? Pode, claro, pode tirar o plástico. E dá Ó, pra fazer um peraí. petisquinho, ó. Peraí que eu tenho que juntar primeiro pra mostrar pra Isso. câmera. Ó, Aí você Dá pra fatia. É o livro mais preguiçoso do mundo. gente, muito O livro bom. mais Entendeu? preguiçoso do mundo. E aqui você diz imperativo, tu deve dar esmolas a qualquer mendigo. É, porque eu tenho uma mística, né? Os meus amigos sabem. O Murilo não sabe muito dessa parte. Mas eu tenho uma relação com as pessoas que moram na rua, porque eu já passei por uma experiência Ai, eu assim. queria essa história, Conta gente. essa história. Conta aí pra Não gente. pode- Vai dar Se muito você- tempo de podcast. Não sei se vocês vão ficar Conta escutando aí, de mim. não, Mas ele tá rindo ali, ó. Tá. É. Ele tá adorando. Márcio, Conta, Não, mas conta, assim, conta. eu sou Essa história é muito filho, eu sou filho, né, de um homem paraibano e de uma mulher que é do interior de São Paulo, de Tirapina. Meu pai é de Itabaiana e a minha mãe é de Tirapina, no interior de São Paulo. Mistura. E meu pai, ele Misturinha, sempre falava, né, ele não passou por uma fome severa, mas ele passou por uma situação mais de carência mesmo, né? E ele sempre falava sobre a fome. Eu nunca entendi o que era fome, porque falar de fome é um negócio muito complexo. É. Porque assim, se você não passou, você não sabe o não que é. sabe, E não é exatamente. aquela coisa, eu tô com vontade de comer um É quindim. diferente. É diferente. Ou você tá diferente. com fome agora, mas daqui É. a pouco você vai É, chegar em você casa. sabe, por Exato, exemplo, você vai ter comida. 8 Fome horas é da dor. manhã, 8 horas da manhã, tô com fome, meio-dia eu vou comer aquela feijoada no sábado, É sabe? diferente. É diferente. Aí aquilo ficava sempre na minha cabeça. Quando eu fiz 18 anos, eu tive o meu momento rebelde, né? Porque meu pai é religioso, eu tive que brigar com ele por conta disso, na época da adolescência e tal. E um dos meus momentos rebeldes, eu tive uma ideia, que foi uma ideia de jirico, mas eu tive que ter essa ideia, que foi a seguinte, eu fiz contato com alguns amigos, não era bem amigos, mas eu fiz contato com alguns colegas de São Paulo, eu morava em Jundiaí, fiz contato com alguns colegas de São Paulo e a gente fez uma experiência sociológica, que era, a gente já tinha 18 anos, todo mundo, era ficar na rua. A gente ficou, foi pra Sé. Viver na rua. Viver na rua durante 5 dias, era o desafio. Era mais ou menos assim, uma gincaninha do Gugu, sabe? Uma pegadinha do malandro. Quantos anos você tinha nisso Eu aí? tinha 18, já tinha 18 para 19. Aí eu tava na época de prestar... Serviço militar. Eu tava na época de prestar serviço militar, fui dispensado. Olharam pra minha cara e falaram, mano, some daqui. Albino, Branquinho, albino, branquinho. vesgo, vai tomar sol, vai morrer. Tirei sarro do sargento lá, inclusive, deu mó pior. Enfim, mas é outra história. Causando até um E aí o que acontece? A gente fez essa proposta, fomos lá, né? Ficamos na Sé, aí escureceu a primeira noite. E Na assim, Sé. na Sé. Não, ela não estava tão lotada quanto tá hoje, né? Não estava com esse problema social que a gente vê tanto no centro de São Paulo. Mas já era bem punk, assim, pra gente que era 18 anos e tal. Foram 5. Um não aguentou ficar a primeira noite. Já A gente foi teve embora. que chamar um táxi pra ele. Aí cada um foi com Um táxi, 10 gente. reais. Não, mas ele morava lá perto, não tinha Ah, um tá. metrô. Mas não tinha, mesmo assim, não tinha mais imagina metrô os outros e... moradores de O rua mendigo olhando indo ali. embora. Não, táxi. mas a gente foi pra longe. Não, na real, a gente foi com uma roupa normalzinha. Cada um foi com 10, 15 reais na bolsa, no bolso, né? E com o RG. Pra que se desse alguma coisa. Só por você avisou seus pais que você ia fazer Não, isso? não avisei. Eles não sabem. Porque Você sabia que eu nunca contei isso pra eles? Eu contei em eles não podcast. veem mas- internet, não. Eles Não, não eles têm- vêm, mas agora, vêm. Agora enfim. já foi, né? E seus amigos também eram amigos assim, na É, doida, eram os né? colegas, Os os caras que você colegas, conheceu. E né? aí, como foi a primeira noite? Eu tinha conhecido um cara no bar, daí, enfim, foi meio assim. As ideias, Aí a gente ficou, na primeira noite, um deles foi embora, teve que ir, passou mal, não aguentou. E assim, foi uma experiência incrível, porque a gente dormiu junto com a galera que morava praticamente na rua, né? Eu não gosto das palavras morador de rua, é pessoa em situação, né, de rua. Exatamente. Enfim. E, poxa, foi uma baita experiência que mudou a minha relação com o mundo. Mesmo. Porque a gente teve dinheiro no primeiro dia pra comer. A gente comeu umas esfirrinhas, né? De um lugar que eu não posso falar o nome porque não tá pagando o podcast, né? Habibs, patrocina nós. Tá, pessoal. E aí o que acontece? Muito bom. Vai que... No primeiro dia foi tranquilo, né? A gente ainda tinha água, tinha levado garrafinha d'água e tal. Aí ficamos o dia inteiro, à noite a gente ficava andando, né? Durante o dia, e à noite a gente ficava num lugar. E fomos conversando com os moradores, né? Com as pessoas em situação de rua. Aí foi uma baita experiência, porque no terceiro dia eu já tava revirando lixo.
Porque a proposta era a gente não ter dinheiro, entende? A proposta era a gente estar sem o dinheiro pra tentar chegar perto da sensação. Mas né? vocês chegaram a pedir dinheiro pras pessoas? Pedimos, levamos cusparrada, perguntaram, né? Perguntaram por que a gente tava ali, a gente não queria explicar, enfim. E as pessoas param pra conversar, assim, tipo, você pede dinheiro, porque eu vejo, assim, muito... Acontece comigo, eu faço por medo mesmo, hoje em dia tá meio complicado, né? Então... É que a gente sabe que pra mulher é um pouco mais complicado porque é uma estrutura mais machista, então uma mulher sofre mais risco na rua do que um homem ainda. Exatamente, quando chega alguém pra me pedir alguma coisa, eu já me afasto, já saio andando, medo mesmo. Sim. Não, então, é uma experiência tão louca, porque assim, é ver até onde o ser humano vai. O quanto de nós ainda é humano. Tem um filósofo que eu gosto muito que fala que as pessoas de vida autêntica, elas são os moradores de rua, são as prostitutas, porque são aquelas pessoas que estão vivendo no fio da navalha. Elas estão vivendo num grau da vida que dali pra baixo, às vezes, não tem mais nada. Não tem. Então, assim, a gente andava o dia inteiro. Já passou do fundo do Eu conheci poço, São né? Paulo Já inteiro cavou. andando, assim, sabe? Andei em muitos lugares. Nesses dias. E, assim, e foi muito traumático, porque não tinha comida, né? A gente não queria comprar comida. A gente aceitava se a pessoa comprasse um pacote de bolacha. E via que a gente vinha junto, a galera já assustava também, né? Que era 5, 6. Aí, às vezes, juntava um profissional, alguém que já tava ali, né? E era muito doido, assim. Mas, assim, isso não chega nem perto das experiências. Por exemplo, tem o padre Júlio Lancelotti, que ele tem uma vivência incrível com as pessoas, né? Em situação de como desabrigados, enfim. Foi uma tentativa de moleque. Cara. Uma coisa de aprender. Porque a minha curiosidade, a dos meus amigos eram outras, mas a minha era sobre a fome. E eu passei fome. Então, quando você sabe que daqui a pouco você não vai comer, você muda. É desesperador. Entendi. E a gente ficou, a gente tipo, tinha chafariz, a gente tomava banho no chafariz. Sabe, a gente tentou viver. Claro, a gente não tinha cara de quem era dali. Mas a gente tentou fazer ali, durou 4 dias e meio. Foi uma experiência incrível, foi uma coisa que me mudou. Não sei se foi isso que determinou eu fazer filosofia, mas eu passei a gostar muito mais de pensar sobre o ser humano. Porque filosofia, todo mundo fala, a pessoa tá viajando fora. Filosofia é filosofia muito pensar mais sobre do o que ser isso. humano, Exatamente. sobre os dilemas. Mas Isso me ainda assim mudou, você não entendeu? consegue a experiência, né? Porque no fim das contas, assim, você não sabe que você vai comer na janta, mas você sabe que daqui 6 dias você vai. Então, aí... ainda assim. Aí você vê de tudo. Por exemplo, eu vi um estudo de um cara lá da USP que ele fez isso, mas ele trabalhou com os garis durante um tempo. Eu li esse estudo, né? que ele ainda fala que Da teve uma latinha. parte da latinha Essa que ele parte. cortou uma latinha de refrigerante. Eles cortavam, né, uma latinha de refrigerante pra fazer de copo pra tomar café. Exatamente. Mas tinha só aquela latinha. Então eles colocavam café e ia passando pra todo mundo. E aí todos os garis que sabiam que ele não era daquele lugar, ele não tinha cara daquele lugar, ficaram ali tensos, receio, é isso. esperando a atitude dele. O que ele ia fazer? Se ele ia tomar o café da latinha que passou por todo mundo, que foi tirada do lixo, ou não, né? Olha só. E, putz, muito massa. E ele pegou e tomou. Que determina, né? Sabe, assim... Porque você acaba vendo coisas, assim, você começa a entender a vida por outros filtros. O meu modo de entender a vida não é melhor do que o de ninguém. Mas eu passei a ver essa coisa que o Murilo falou das injustiças. Eu fui um garoto rebelde, eu fui um garoto que queria fazer o bem, sabe aquela coisa assim? Um garoto idealista. Acho que todo mundo foi. Quando a gente é adolescente, a gente acha que vai salvar o mundo. Exatamente. Um pouco antes de pegar o primeiro emprego, né? Enfim. Aí, meu... Até você ter um chefe. Até você ter um chefe. Até você ter um chefe. Mas assim, sabe? Essa centelha, esse fogo que a gente tem de querer conhecer as coisas, isso me levou... Eu cresci dentro de um lar cristão católico. Quando eu rompi com o lar cristão católico, que era da minha família, eu fui estudar budismo, fui estudar o Islã, fui estudar as culturas, a Umbanda, o Candomblé, porque eu precisava aprender sobre isso. Exato. Porque eu tinha sede de aprender coisas diferentes do que eu via. Então, não me tornou um cara melhor do que ninguém. Eu sou tão problemático quanto qualquer um. Mas acho que me mostrou muito, assim, né? E a minha noiva me zoa, porque ela fala que eu sou meio para-raio de louco quando eu tô na rua. Nossa, pior que ele é mesmo. Nossa, meu. Ele é. Todo mundo, quando eu tô na rua, cara, eu sempre
Conversa com o morador de rua. Sabe o mais doidão mesmo? Aquele que vem com saco de lixo, tá com um cachorro. Falando falar com você, falando sozinho. Não foi esse. Eu ia vir com outro colar. Eu ganhei de um cara na Sé. O cara falou, ô, você parece o Raul Seixas alemão. Aí já começou o papo, entendeu? Eu tava de raiva. Você entendeu? Então, assim... Gente, que incrível. E eu não quero que eles continuem na rua, não é isso. Eu não acho que eles estão na rua porque querem também. Sim, é importante falar isso. É importante. Eu sou totalmente a favor que alguém, por exemplo, peça, às vezes, um corote. Porque, se eu que tenho trabalho... Se eu que tenho casa, às vezes eu quero tomar umas pra espairecer. Imagina quem tá morando na rua, sabe? Então, assim, sabe, eu acho que é importante a gente olhar, não só do corote, claro, mas olhar com um olhar humano para o outro. Exatamente. Enfim, é isso, sei lá. Mas pelo que eu senti, assim, do que você falou da questão da esmola, eu acho que o grande problema é você não saber da sua próxima refeição. Isso né? é Eu acho que essa que é a Nossa, questão. Exato. Porque uma esmola realmente não vai tirar a pessoa daquela situação. E a gente dá esmola, a gente pensa assim, pro cara conseguir um prato... Aí veio uma outra discussão dentro disso, assim. E as mulheres que moram na rua? Que ficam na rua? Exatamente. A higiene feminina é totalmente diferente da do homem. Foi ali que eu comecei a perceber isso. Eu falei, cara, o mundo é muito pior pra elas muito ainda. Pior, exatamente. Tem uma hierarquia, entende? Exatamente. Tem uma hierarquia ali. Nossa, quando você... isso fez com que eu passasse a, por exemplo, pensar muito mais assim, quando faço doações, assim, né? E não é nada de genial, não tô me colocando como melhor. Mas assim, eu sempre penso nas meias. Que é uma coisa que a gente não pensa. É verdade. Meio. Água. Água. Esquentar o né? pé. Chinelo. Coisa de higiene também. Sabe? Então a gente passa... dente, Porque assim, né? é relativamente fácil a gente doar uma camiseta que a gente não usa mais. Exatamente. Mas, tipo... E a gente tem um trabalho muito legal lá, eu e um amigo meu, que a gente faz meio que uma arrecadação de coisas no final do ano, inclusive livros. E a gente simplesmente deixa nesses lugares. Tem um movimento lá em Jundiaí, né, que é daquele cabide solidário, acho que alguma coisa Não conheço. Sim, uma que galera você que deixa, disponível. né? Tem um nome lá. mas eu Que não deixa nos lugares, Isso. eles passam e pegam. Não quem quiser, não é o passa que eu faço mais anarquico, assim, eu faço mais... Eu junto uma Anárquico. galera... Anárquico é a palavra que eu mas sem lei, Muito assim, bom. sabe? Mas é Adoro. isso, gente, é a experiência de vivenciar o que é o ser humano. Se você É consegue incrível. ver os olhos do outro e ver um ser humano ali, não sei, né? Isso tem tanto a ver com o budismo, quanto o cristianismo, quanto a filosofia. Identificar no próximo a divindade é fácil. Seu amigo, seu irmão, é fácil você amar o próximo. Difícil é amar o que está distante. É o morador de rua, é o bêbado, é o louco, sabe? Eu não tô verdade. querendo levar esses nomes ao pé da letra, mas difícil é entender o diferente da gente. O Mas que tá próximo essa da gente frase é próximo, muito entendeu? forte, você falou. Difícil é amar o que está distante, o que está próximo. O que te faz mal, o que rouba seu O que te celular. incomoda, né? É o mais polui, difícil, né? Que polui o ambiente, polui Sim, exatamente. É muito a difícil. fotografia da cidade. Às vezes tô chegando no MASP, quantas vezes a gente chega no MASP, tem um monte de gente vendendo coisas na rua, tem um monte de pessoas tem um em monte de situação gente de rua, lá. tem um monte de N situações antes de eu olhar uma Todo obra dia de o Dia arte. Mundial da Pressão lá no... Nossa. Tem uma mulher que fica Tem medindo. essa, Dia Ela Mundial da chega Pressão. todo dia, hoje é Dia Mundial da Pressão. Já vem te dando a pressão. Já. E já cola no Rio. Mas é Cola. isso, Já é o pega. lado humano das coisas, sabe? Não... assim, é o que te forma, é o Exato. que te dá critério no mundo. Porque assim, na hora do desespero, Platão não vai vir te salvar. Exatamente. Hegel, Kant, Nietzsche, Freud. Exatamente. Os caras que você se dane, eles já morreram. Já foram, já. Entendeu? É você com você mesmo. É você com você. É isso. aí. Vai terminando um bad, né? clima, ó. Todo mundo deprê, ó, o clima pesou, ó. Andréa tá chorando ali, ó. Já tá todo mundo Clima chorando. Nossa, Mas é muito bom. que papo. E Foi dá uma assunto delícia, ainda dá para outro demais. episódio. E... Nossa, mas vocês precisam voltar aqui, gente. Porque, Só chamar, sério, a convide gente aí. precisa... Até ficou muita coisa aqui pra falar, né? Nossa, muita fica. coisa, imagina. 5 horas de podcast Exatamente. e ter assunto. Meu, a gente Vamos tem parcelar. mais de 100 Vamos episódios parcelar. de podcast falando sobre Gente, filosofia que e delícia. arte e as coisas. Tem 3 horas, meu Deus. Ó, Tem uns e- com 3 horas de duração. Sério? Que delícia. Então, assim, tem assunto muito Demais, fundo. né? Ó, e aproveitando, fala aí pra... Vocês falaram que vai sair do ar o... Vai sair, eu vou tirar, acho que vou deixar só no Spotify. Eu tô pensando sobre isso ainda. Tá, mas deixa lá. É tão legal. Deixa É lá. legal a gente ver esse início aí, conta a É uma história da bacana, gente, pô. né?
Da vergonha, quando caiu a velho. estante de livro. Aí o mas é estante mó de legal livro, gente. isso. É o Não, começo, gente. É isso É aí. história. Mas- vou estudar. Deixa sobre lá, Por isso. deixa enquanto, lá. fala aí pra galera onde que eles acham lá. Eles vão achar lá no nosso Instagram, tá? O curso, o Clube de Assinaturas. Clube de Assinaturas. Ainda não saiu, mas vai sair. Se não sair no fim desse mês aqui, vai ser no início do próximo. Legal. A gente tá gravando as aulas já. Vocês vão colocar lá na bio do A gente Instagram. já vai Link. colocar na bio do Instagram assim Tá. que sair. Então, já segue lá no Instagram, porque vai sair tudo lá. No Instagram também já tem as datas de todas as visitas que a gente vai fazer nesse mês e no próximo. E os valores, você chama lá também, eu te passo, tá? E E qual quem que é o segue a Instagram gente? mesmo? É @o_parla_. Quem segue a gente, segue as minas também. É verdade. Por favor. Yasmina. Importante. As minas, firmeza. É muito legal. E é isso aí, gente. Então, Legal, gente. segue Muito- os meninos lá, @oparla. @o_parla_. Underline, parla, underline. Legal, Certo? gente. Obrigada por Obrigado ter aceitado vocês. o convite. Muito. Obrigada por Agradeço. ter vindo, pela conversa. Foi muito rico, muito maravilhoso. A gente amou. Muito. E vamos marcar outro papo aí. Tem muito, Não, tem porque- filme ainda, tem livro Pô, que a tem gente muita quase não coisa pra falou. falar. Tem muita coisa Não pra falou gente da falar Barbie. ainda. Obrigada pelo Não falamos da Barbie. da né? Barbie. voltou Nem a até falar Barbie. da Barbie, mas a gente vai falar ainda. Deixa a Barbie na próxima. Não, Vamos demorou. assistir, vamos todo mundo assistir a Demorou. Barbie e a gente Fala. troca uma ideia Gravar melhor. o react E, ó, da Barbie. E a React gente, da Barbie. obrigada. De coração, Não, vou disponha. ler, vamos ler. Leia, vamos a gente ler. chama a Aquele é leitura e a gente gostosinho vai de ler, ler é bem demais. facinho, muito Ah, o divertido. Christian Obrigada J vai ser mesmo, muito amei. legal. Amei o presente. Ah, vocês vão se divertir. E apareça no Cineclube, E- além das visitas. Boa, Ah, é que vamos- horário vamos que é? Toda marcar. sexta-feira? Sexta... Não é toda sexta, é uma sexta por mês. Ah, é Sexta uma por sexta por mês. É mês. a última sexta no mês, às 18 horas. E vai Ah, até tá. novembro. Legal. Boa. E vocês divulgam? É, onde vocês divulgam? Divulga no meu Instagram e no Parla do mesmo? Parla também. Boa. Ah, legal. Fechado. Bacana, Sempre gente. falando Meninos. umas grosas. É isso, vamos marcar pra... A gente quer fazer Às a vezes visita com Demorou. vocês. Semana que vem já tem mais. Quando vai sair esse Boa. daqui, você já sabe? Não. Esse episódio? É daqui 15 dias a gente É, acha que mais vai ou menos. postar, mais ou menos daqui 15 15 Então acho dias. que já a vai gente vai estar postar capaz de já quinzenal. ter o curso. Já estaremos em agosto, então, hein? Ah, O mês mais quase longo do isso. ano. Não tem Tipo fim, né? Um isso. mês de 60 dias. É, acho que a gente colocou pra 30, né? 30 do 7 pra publicar esse episódio. Mas Pra a gente... 30 do 7. acho que Ah, ficou então. pra 30 do 7. Final de julho, Final de perfeito. julho. Bom, a gente vai É isso divulgar aí. lá no nosso também, no @podvibe oficial. É isso A aí. gente vai divulgar quando sair, a gente vai postar cortes, vai Isso. estar tudo lá Legal. disponível pra gente. Vamos marcar Marca vocês lá. Legal, Meninos, então. mais uma vez, obrigada. Obrigada. Gente, obrigado. Obrigada mesmo. Parabéns de pelo coração. trabalho. A gente adorou, muito Obrigada, bonito. parabéns Obrigado, pelo pessoal, trabalho que de ficou aqui vocês. também. Incrível. Ah, tamo aí. Incrível. Obrigada Maravilhoso. mesmo, viu? E Tchau, até tchau, a gente. próxima. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Até Falou, mais. falou. Valeu. Aqui, ó.